Fogo e Sangue, uma história dos reis Targaryen de Westeros. Desde Aegon I, o Conquistador, até a regência de Aegon III, Desgraça dos Dragões. Por Arquimestre Gilduin, da Cidadela de Vila Velha. Página 368. Herdeiros do Dragão, uma questão de sucessão. As sementes da guerra muitas vezes são plantadas em tempos de paz. E foi assim em Westeros. A luta sangrenta pelo Trono de Ferro, conhecida como a Dança dos Dragões, que aconteceu 129 a 131 depois da conquista de Aegon, teve suas raízes meio séculos antes, durante o reinado mais longo e mais pacífico de qualquer um dos descendentes do Conquistador, o de Jaehaerys I Targaryen, o Conciliador. O velho rei e a boa rainha Lysane governaram juntos até a morte dela no ano 100 depois da conquista de Aegon. Foram 2 períodos de distanciamento, conhecidos como Primeira e Segunda Discórdia. O velho rei e a boa rainha Lysane tiveram 13 filhos. 4 deles, 2 filhos e 2 filhas, cresceram até a maturidade, se casaram e tiveram seus filhos. Nunca antes, nem depois, os 7 reinos foram tão abençoados, ou amaldiçoados, na visão de alguns. Com tantos príncipes e princesas Targaryen, da união do velho rei e da sua amada rainha saiu uma confusão tão grande de reivindicações e postulantes que muitos mestres acreditam que a Dança dos Dragões ou alguma outra luta similar era inevitável. Isso não ficou aparente nos anos iniciais do reinado de Jaehaerys, pois no príncipe Aemon e no príncipe Baelon, sua graça tinha os proverbiais herdeiro e um sobressalente. E raramente o reino foi abençoado com 2 príncipes tão capazes. No ano 62, depois da conquista de Aegon, aos 7 anos, Aemon foi fortemente ungido príncipe da Pedra de Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Alçado cavaleiro aos 17 anos e campeão de torneio aos 20. Tornou-se juiz e mestre das leis aos 26 anos. Baelon Targaryen não ficava atrás em nada. O príncipe mais novo conquistou seu título de cavaleiro aos 16 anos e se casou aos 18, embora ele e Aemon tivessem uma rivalidade saudável. Nenhum homem duvidava do amor que os unia. A sucessão parecia sólida como pedra, mas a pedra começou a rachar no ano de 92 depois da conquista de Aegon, quando Aemon, o príncipe de Pedra do Dragão, foi morto em Tart por uma flecha da besta Miriana, disparada para o homem ao lado dele. O rei e a rainha sentiram a perda, e o reino também, mas nenhum homem ficou mais abalado do que o príncipe Baelon, que foi na mesma hora para Tarth e vingou seu irmão expulsando os Mirianos para o mar. No retorno para Porto Real, Baelon foi celebrado como herói por multidões e abraçou seu pai, o rei, que o nomeou príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. Foi um decreto popular. Plebe amava Baelon, o valente. Os senhores do reino o viam como sucessor óbvio do irmão. Mas o príncipe Aemon tinha prole, sua filha Rhaenys, nascida no ano de 74 depois da conquista de Aegon. Era uma jovem inteligente, capaz e bela. No ano de 90, depois da conquista de Aegon, aos 16 anos, ela se casou com um almirante e mestre dos navios do rei, Corlys da Casa Velaryon, senhor dos mares, conhecido como Serpente Marinha, por causa dos mais famosos de seus muitos navios. Além disso, a princesa Rhaenys estava grávida quando o pai morreu. Ao conceder Pedra do Dragão ao príncipe Baelon, o rei Jaehaerys estava não só passando por cima de Rhaenys, mas também, possivelmente, do filho ainda não nascido. A decisão do rei estava de acordo com a prática bem estabelecida. Aegon Conquistador foi o primeiro senhor dos 7 reinos, não sua irmã Visenya, 2 anos mais velha. O próprio Jaehaerys sucedeu seu tio usurpador Maegor no Trono de Ferro. Embora, se a ordem fosse de nascimento apenas, sua irmã Rhaena tivesse mais força de reivindicação. Jaehaerys não tomou essa decisão de forma leviana. Sabe-se que ele discutiu a questão com seu pequeno conselho. Sem dúvida, ele consultou o septão Bart, como fazia em todas as questões importantes. A opinião do grande Maester Elizar também tinha grande peso. Todos concordaram. Baelon, um cavaleiro experiente de 35 anos, era mais adequado ao governar do que a princesa Rhaenys, de 18 anos, ou seu bebê ainda não nascido, que podia ou não ser menino, enquanto o príncipe Baelon já tinha tido 2 filhos saudáveis, Viserys e Daemon. O amor da plebe por Baelon, o valente, também foi citado. Alguns discordaram. A própria Rhaenys foi a primeira a levantar a objeção. "Você prefere roubar meu filho, seu direito de nascença?" disse ela para o rei com a mão na barriga inchada. O marido dela, Corlys
Velaryon ficou tão furioso que abriu mão da almirante e da sua posição no pequeno conselho e levou a esposa embora para Drivamark. A senhora Jolene da casa Baratheon, mãe de Rhaenys, também ficou furiosa, assim como o extraordinário irmão Behremond, senhor da Ponta Tempestade. A divergência mais proeminente veio da boa rainha Lysane, que ajudou o marido a governar os Sete Reinos por muitos anos, e agora via a filha do seu filho ser ignorada por causa do sexo. Um governante precisa ter uma boa cabeça e um coração sincero, dizem que ela afirmou ao rei. Um pênis não é essencial. Se Vossa Graça realmente acredita que as mulheres não têm inteligência para governar, está claro que não tem mais necessidade de mim. E assim, a rainha Lysane partiu do Porto Real e voou para a Pedra do Dragão, em seu dragão Asa Prata. Ela e o rei Jaehaerys ficaram separados por 2 anos, o período de afastamento registrado na história como a Segunda Discórdia. O príncipe Balon reclamou de uma dor na lateral do corpo quando estava caçando na mata do rei. A dor piorou quando ele voltou para a cidade. Sua barriga inchou e endureceu, e a dor se tornou tão severa que ele ficou acamado. Hunsitter, o novo grande Maester, que tinha acabado de chegar da cidadela depois de Alar morrer de derrame, conseguiu baixar um pouco a febre e lhe dar certo alívio da dor com leite de papoula. Mas a condição do príncipe só piorou. No 5º dia da doença, o príncipe Balon morreu no quarto da Torre da Mão, com o pai sentado ao lado segurando sua mão. Depois de abrir o cadáver, o grande Maester Hunsitter declarou a causa da morte como barriga estourada. Todos dos 7 reinos choraram por Balon, o valente, e ninguém mais do que o rei Jaehaerys. Desta vez, quando acendeu a pira funerária do filho, ele não teve nem o consolo da amada esposa ao lado. O velho rei nunca tinha ficado tão solitário. E agora, novamente sua graça se deparou com um dilema incômodo, pois mais uma vez havia dúvidas sobre a sucessão. Com os 2 herdeiros aparentemente mortos e queimados, não havia mais um sucessor evidente para o trono de ferro. Mas isso não queria dizer que não existia pretendentes. Balon tivera 3 filhos com a irmã Alyssa. 2 deles, Viserys e Daemon, ainda estavam vivos. Se Balon tivesse assumido o trono de ferro, Viserys seria seu sucessor sem questionamento, mas a morte trágica do príncipe aos 44 anos complicou a sucessão. As reivindicações da princesa Rhaenys e da sua filha Laena Velaryon foram feitas novamente, e mesmo que fossem reconsideradas por causa do sexo, o filho Laenor não tinha esse impedimento. Laenor Velaryon era homem e podia alegar ser descendente do filho mais velho de Jaehaerys, enquanto os filhos de Balon eram os descendentes do mais novo. Além do mais, o rei Jaehaerys ainda tinha um filho vivo, Vaegon, arquimestre da cidadela, portador do anel, do bastão e da máscara de ouro amarelo, conhecido na história como Velon, o Sem-Dragão. Sua mera essência havia sido amplamente esquecida pela maior parte dos 7 reinos. Embora com apenas 40 anos, Vaegon era pálido e frágil, um homem de livros dedicado à alquimia, astronomia, matemática e outras artes antigas. Mas foi para Arquimestre Vaegon que o velho rei se voltou, convocando seu último filho a comparecer a Porto Real. O que se passou entre os dois permanece sendo questão de discussão. Alguns dizem que o rei ofereceu o trono a Vaegon, que recusou. Outros garantem que ele só buscou aconselhamento. Relatos haviam chegado à corte de Corlys Velaryon. Estava reunindo navios e homens de Drivamarca para defender os direitos de seu filho Laenor, enquanto Daemon Targaryen, um jovem esquentado e brigão de 20 anos, tinha convocado seu grupo de espadas juramentadas em apoio ao seu irmão Viserys. Uma luta violenta pela sucessão provavelmente aconteceria, sem importar quem o velho rei indicasse para sucedê-lo. Sem dúvida, foi por isso que sua graça agarrou com ansiedade a solução oferecida pelo arquimestre Vaegon. Ficou decidido que o conselho aconteceria em Harrenhal, o maior castelo no reino. Ninguém sabia quantos senhores compareceriam, pois nunca houver um conselho assim antes, mas achava-se prudente ter espaço para pelo menos 500 senhores e seus acompanhantes. Mais de 1000 senhores compareceram. Foi preciso meio ano para que eles se reunissem. Alguns chegaram até quando o conselho estava terminando. Nem Harrenhal conseguia abrigar uma multidão assim, pois cada senhor foi acompanhado por seu próprio séquito de cavaleiros, escudeiros, cavalariços, cozinheiros e servos. Tywin Lannister, senhor de Rochedo Casterly, levou 300 homens. Sem querer ser superado, Lord Matus Tyrell, de Jardim de Cima, levou 500. Compareceram senhores de todos os cantos do reino, de Marca de Dorne às Sombras da Muralha, das Três Irmãs às Ilhas de Ferro, a Estrela da Tarde de Tarth estava presente. E o Senhor da Luz Solitária. De Winterfell compareceu o Lord Ellared Stark. De Corre Hills, o Lord Grove Tully.
do Vale Jorbert Royce, regente protetor da jovem Jane Arryn, senhora do Ninho da Águia. Até os dorneses foram apresentados. O príncipe de Dorne enviou a filha e 20 cavaleiros dorneses a Harrenhal como observadores. O alto septão foi de Vila Velha abençoar a assembleia. Mercadores e comerciantes chegaram a Harrenhal a centenas. Cavaleiros andantes e cavaleiros livres foram na esperança de encontrar trabalho para suas espadas. Carteiristas foram atrás de dinheiro, mulheres velhas e garotas novas foram procurando maridos. Ladrões e prostitutas, lavandeiras e seguidores de acampamento, cantores e saltimbancos vieram de leste a oeste e norte a sul. Uma cidade de barracas surgiu do lado de fora das muralhas de Harrenhal, ao longo da beira do lago, por léguas em ambas as direções. 14 reivindicações foram avaliadas e consideradas pelos senhores reunidos. De Essos vieram 3 competidores rivais, netos do rei Jaehaerys, sua filha Syra, cada um de um pai diferente. Diziam que um era a imagem do avô na juventude, outro um bastardo nascido de uma triarca da antiga Volantis. Chegou com sacos de ouro e um elefante anão. Os presentes generosos que eles distribuíam para os senhores mais pobres certamente ajudaram em sua reivindicação. O elefante acabou sendo menos útil. A própria princesa Saera ainda estava viva e bem em Volantis. Com apenas 34 anos, as reivindicações dela eram superiores às dos filhos bastardos, mas ela preferiu não fazê-la. "Tenho meu próprio reino aqui", disse ela quando perguntaram se pretendia voltar a Westeros. Outro concorrente levou pilhas de pergaminhos que demonstravam sua descendência de Gaemon, o Glorioso, o maior dos senhores Targaryens da Pedra do Dragão, antes da conquista, por meio de uma filha mais nova e o pequeno senhor com quem ela se casou, seguindo por outras 7 gerações. Havia também um robusto homem de armas ruivo que alegava ser filho bastardo de Maegor, o Cruel. Como prova, ele levou a mãe, filha de estalageiro idosa que dizia ter sido estuprada por Maegor. Os senhores estavam inclinados a acreditar no estupro, mas não em que o a deixou grávida. O Grande Conselho deliberou por 13 dias. As reivindicações fracas de 9 correntes menores foram avaliadas e descartadas. Um deles, um cavaleiro andante que se apresentou como filho natural do próprio rei Jaehaerys, foi capturado e aprisionado quando o rei o expôs como mentiroso. O arquimestre, Vaegon, foi descartado por causa de seus votos, e a princesa Rhaenys e a filha por causa do sexo. Restando os 2 reclamantes com mais apoio, Viserys Targaryen, filho mais velho do príncipe Baelon, com a princesa Lysa, e Laenor Velaryon, filho da princesa Rhaenys e neto do príncipe Aemon. Viserys era neto do velho rei, Laenor seu bisneto. O princípio da primogenitura favorecia Laenor. O princípio da proximidade favorecia Viserys. Viserys também foi o último Targaryen a montar em Belerion. Embora, depois da morte do Terror Negro, em 94 depois da conquista, ele nunca tenha montado em outro dragão. Quando o garoto Laenor ainda não havia feito seu primeiro voo em seu jovem dragão, um animal esplêndido, cinza e branco, chamado Sea Smoke, ou Fumaresia. Mas as reivindicações de Viserys derivavam do pai, e de Laenor da mãe, e a maioria dos senhores achava que a linhagem masculina deveria ter descendência sobre a feminina. Além do mais, Viserys era um homem de 24 anos, Laenor um garoto de 7. Por todos esses motivos, a reivindicação de Laenor era vista como a mais fraca, mas a mãe e o pai do menino eram figuras tão poderosas e influentes que não pôde ser totalmente descartada. Talvez aqui seja um bom lugar para acrescentar algumas palavras sobre o pai dele, Corlys da Casa Velaryon, senhor dos mares e defensor da deriva marca, renomado em canções e histórias como serpente marinha e sem dúvida uma das figuras mais extraordinárias da época. Uma casa nobre com famosa linhagem valeriana, os Velaryons foram para Westeros antes mesmo dos Targaryen, se podemos acreditar das histórias das famílias, e se estabeleceram na Goela, na ilha baixa e fértil de Deriva Marca, que recebeu esse nome por causa dos troncos à deriva do mar que as marés levavam diariamente às suas margens, em vez de ir para a vizinha rochosa e fumegante Pedra do Dragão. Embora nunca tenha sido cavaleiros de dragões, os Velaryons foram por séculos os aliados mais antigos e próximos dos Targaryen. O mar era o domínio deles, não o céu. Durante a conquista, foram os navios de Velaryon que levaram os soldados de Aegon para a Baía da Água Negra e mais tarde foram a maior parte da frota real, ao longo do primeiro século de reinado Targaryen. Tantos senhores dos mares serviram no pequeno conselho como mestres de navios, mas mesmo com esse antepassado, Corlys Velaryon era um homem diferente, tão brilhante quanto inquieto, tão aventureiro quanto ambicioso. Era tradicional que o filho do cavalo marinho, o símbolo da casa Velaryon, recebessem uma amostra da vida de marinheiro quando jovens.
Mas nenhum Velaryon antes dele ou depois incorporou a vida a bordo com a ansiedade do garoto que se tornaria o Serpente Marinha. Ele atravessou o Mar Estreito pela primeira vez aos 6 anos para viajar até Pentos com seu tio. Depois, Corlys fez viagem assim todos os anos. E ele não viajava como passageiro. Ele subia em mastros, dava nós, esfregava convés, remava, tapava buracos, erguia e abaixava as velas, cuidava da gávea, aprendeu a navegar e guiar. Seus capitães diziam que nunca tinham visto um marinheiro tão natural. Aos 16 anos, ele se tornou capitão e levou o barco de pesca chamado Rainha do Bacalhau de Deriva Marca até Pedra do Dragão e voltou. Nos anos seguintes, os navios dele foram ficando maiores e mais velozes, as viagens mais longas e mais perigosas. Ele levou navios para a parte de baixo de Westeros para visitar Vila Velha, Lennisporto, Fidalporto, em Pike. Viajou até Lys, Tiroche, Pentos e Mir. Levou a Donzela do Verão até Volantes e as Ilhas de Verão. E o Lobo de Gelo para o norte, até Bravos, Atalaia Leste do Mar e Durolar, antes de entrar no Mar Tremente para ir a Lorate e Porto de Iben. Em uma viagem posterior, ele e o Lobo de Gelo seguiram novamente para o norte em busca de uma suposta passagem pelo Alto de Ésteros, mas só encontraram mares congelados e icebergs grandes como montanhas. Suas viagens mais famosas foram as feitas no navio que ele mesmo desenhou e construiu, o Serpente Marinha. Mercadores de Vila Velha e da Árvore costumavam ir de navio até Quart, em busca de especiarias, sedas e outros tesouros. Mas Corlys, Velaryon, o Serpente Marinha, foram os primeiros a ir além, passando pelos portões de Jade até Iti e a ilha de Leng, e voltando com um carregamento tão rico de seda e especiarias que ele dobrou a riqueza da casa Velaryon de uma vez só. Em sua segunda viagem no Serpente Marinha, ele foi ainda mais longe, até a Chai das Sombras. Na terceira, tentou o Mar Tremente e se tornou o primeiro Westerosi a navegar as 1000 ilhas e visitar as margens desoladas e frias de Nagri e Mosov. No final, o Serpente Marinha fez 9 viagens. Na nona, Sir Corlys o levou de volta a Quart, carregado de ouro suficiente para comprar mais 20 navios e os carregar todos de açafrão, pimenta, noz moscado, elefantes e rolos da mais fina seda. Só 14 navios da frota chegaram em segurança, a Deriva Marca, e todos os elefantes morreram no mar. E mesmo assim, o lucro dessa viagem foi tão grande que os Velaryon se tornaram a casa mais rica dos 7 reinos, eclipsando até os Hightowers e os Lannister, ainda que por pouco tempo. Essa riqueza, Sir Corlys usou bem quando seu avô idoso morreu aos 88 anos e o Serpente Marinha se tornou o Senhor dos Mares. A sede da casa Velaryon era o Castelo Deriva Marca, um lugar escuro e sombrio que era sempre úmido e muitas vezes alagava. Lord Corlys ergueu o novo castelo do outro lado da ilha, Maré Alta. Foi construído com a mesma pedra clara que o ninho da águia. As torres estreitas coroadas com telhados de prata batida que cintilavam o sol. Quando as marés da manhã e do fim da tarde chegavam, o castelo ficava cercado de mar e só tinha ligação com o Deriva Marca por um talude. Para esse novo castelo, Lord Corlys transferiu o antigo trono de Deriva Marca, um presente do rei Bacalhau, de acordo com a lenda. O Serpente Marinha também construiu navios. A frota real triplicou de tamanho nos anos em que ele serviu o velho rei como mestre dos navios. Mesmo depois de abrir mão da posição, ele continuou construindo, transportando mercadorias e negociando galés nos lugares de navios de guerra. Embaixo das muralhas escuras e manchadas de sal do castelo Deriva Marca, 3 modestos vilarejos pesqueiros cercavam. Se uniram e viraram uma cidade próspera, chamada Casco, por causa das fileiras de cascos de navios que sempre podiam ser vistas embaixo do castelo. Do outro lado da ilha, perto da Maré Alta, outro vilarejo foi transformado em Vila Especiaria. Os cais e piers lotados de navios das cidades livres e além. Em posição transversal da goela, Deriva Marca ficava mais perto do Mar Estreito do que Valdocaso, ou de Porto Real. Então, a Vila Especiaria logo começou a captar boa parte dos navios que teriam ido para aqueles portos, e a casa Velaryon ficou ainda mais rica e poderosa. Lord Corlys era um homem ambicioso. Durante suas 9 viagens no Serpente Marinha, ele sempre queria mais longe, ir onde ninguém tinha ido e ver o que havia além dos mapas. Apesar de ter conquistado muito na vida, ele raramente ficava satisfeito, dizia os homens que o conheciam melhor. Em Rhaenys Targaryen, filha do filho mais velho e herdeiro do velho rei, ele encontrou seu par perfeito, uma mulher mais energética, linda e orgulhosa de qualquer outro no reino, e também montadora de dragões. Seus filhos e filhas voariam pelos céus, esperava Lord Corlys, e um dia, um deles se sentaria no trono de Fëanor. Assim, Lord Corlys e a esposa, a princesa Rhaenys, chegaram a Harrenhal com expectativas, usando a riqueza e a influência da casa Velaryon para persuadir
invadir os senhores reunidos de seu filho Laenor. Devia ser reconhecido como herdeiro do Trono de Ferro. Nesses esforços juntou-se a eles o senhor de Ponta Tempestade, Behemoth Baratheon, tio-avô de Rhaenys e tio-bisavô do menino Laenor, Lord Stark de Winterfell, Lord Manderly do Porto Branco, Lord Dutch da Vila Acidentada, Lord Blackwood de Corvabor, Lord Bar Aemon da Ponta Afiada, Lord Celtigar da Ilha da Garra e outros. Eles não foram suficientes. Embora o senhor e a senhora Velaryon fossem eloquentes e generosos nos esforços em nome do filho, a decisão do Grande Conselho nunca foi questionada. Com uma grande margem de diferença, os senhores reunidos escolheram Viserion Targaryen como herdeiro legítimo do Trono de Ferro, apesar dos Menstres que contaram os votos nunca terem revelado os números. Diziam depois que a votação foram mais de 20 contra 1. O rei Jaehaerys não foi ao conselho, mas quando a notícia do veredito chegou a ele, sua graça agradeceu aos senhores pelo serviço e concedeu com gratidão o título de Príncipe da Pedra do Dragão ao seu neto Viserys. Ponta Tempestade e Deriva Marca aceitaram a decisão, ainda que com ressentimento. A votação foi tão discrepante que até o pai e a mãe de Laenor viram que não tinha como vencer. Aos olhos de muito, o Grande Conselho do ano de 101 estabeleceu um precedente de ferro nas questões da sucessão. Independente da senioridade, o Trono de Ferro de Westeros não podia passar para uma mulher, nem por uma mulher e seus descendentes masculinos. Dos últimos anos do reinado de Jaehaerys, poucos precisava ser dito. O príncipe Baelon tinha servido o pai como mão do rei, mas depois de sua morte, sua graça decidiu separar as honras, como uma nova mão. Ele convocou o Sir Otto Hightower, irmão mais jovem do Lord Hightower de Vila Velha. Sir Otto levou a esposa e os filhos para a corte e serviu o rei Jaehaerys fielmente pelos anos que lhe restavam. Com a força e a sanidade do velho rei começando a falhar, ele muitas vezes ficava confinado na cama. A filha precoce de 15 anos de Sir Otto, Alicente, se tornou sua companheira constante, indo buscar as refeições de sua graça, lendo para ele, ajudando a se banhar e se vestir. O velho rei às vezes a confundia com uma de suas filhas e a chamava pelos nomes delas. Perto do fim, ele passou a ter certeza que era sua filha Seera, que tinha voltado para ele do outro lado do Mar Estreito. No ano 103 depois da conquista, o rei Jaehaerys I Targaryen morreu na cama enquanto a senhorita Alicente lia para ele o livro História Antinatural do Septão Bart. Sua graça tinha 69 anos e havia reinado nos 7 reinos desde que ascendera ao Trono de Ferro aos 14. Seus restos foram queimados no Fosso do Dragão. Suas cinzas foram enterradas com as da boa rainha Lysane na Pedra do Dragão. Toda a Westeros sofreu, até em Dorne, onde seu poder não chegou. Homens choraram e mulheres rasgaram as vestes. De acordo com o desejo dele e com a decisão do Grande Conselho do ano de 101, seu neto Viserys o sucedeu e subiu ao Trono de Ferro como rei Viserys I Targaryen. Na ocasião da sessão, o rei Viserys tinha 26 anos. Ele era casado havia uma década com sua prima, a senhora Aemma, da casa Arryn, neta do velho rei e da boa rainha Lysane pela mãe, a falecida princesa Daella, morta em 82. A senhora Aemma sofreu vários abortos espontâneos e a morte de um filho no berço ao longo do casamento. Alguns Menstres achavam que ela se casou e foi deflorada muito cedo, mas ela também deu à luz a uma filha saudável, Rhaenyra, nascida em 97. O novo rei e sua rainha adoravam a menina, sua única filha viva. Muitos consideravam o reino de rei Viserys I a representação do auge do poder Targaryen em Westeros. Sem dúvida, houve mais senhores e príncipes reivindicando o sangue do dragão do que em qualquer outro período antes ou depois. Embora os Targaryens tenham continuado a prática tradicional de casamento entre irmão e irmã, tio e sobrinha, e primo e prima, sempre que possível, também houve importantes uniões fora da família real, cujos frutos teriam papéis significativos na guerra que viria. Também haviam mais dragões do que nunca, e vários dragões fêmeas produzindo ovos regularmente. Nem todos geravam filhotes, mas muitos sim. E se tornou costumeiro que pais e mães de príncipes e princesas colocassem um ovo de dragão em seus berços, seguindo uma tradição que a princesa Rhaena começara anos antes. As crianças abençoadas, assim, invariavelmente criavam laços com os filhotes e se tornavam cavaleiros de dragões. Viserys I Targaryen tinha uma natureza generosa e simpática e era amado pelos senhores e pela plebe. O reinado do jovem rei, como os plebeus o chamaram na ascensão, foi pacífico e próspero. A generosidade de sua graça era lendária, e a Fortaleza Vermelha se tornou um lugar de música e de esplendor. O rei Viserys e a rainha Aemma deram muitas festas e torneios e ofereciam ouro, posições importantes, honras a seus favoritos.
No meio da alegria, amada e adorada por todos, estava a única filha viva, a princesa Rhaenyra, a garotinha que os cantores da corte chamavam de deleite do reino. Apesar de só ter 6 anos quando seu pai assumiu o trono, Rhaenyra Targaryen era uma criança precoce, inteligente e ousada, e linda com uma beleza que só alguém com o sangue do dragão poderia ter. Aos 7 anos, ela se tornou Cavaleira de Dragões e subiu ao céu no seu jovem dragão que batizou de Syrax, em homenagem a uma deusa da antiga Valíria. Aos 8 anos, a princesa foi posta em serviço como escansão, mas o próprio pai, o rei, à mesa em torneios e na corte, o rei Viserys raramente era visto sem a filha ao lado. Enquanto isso, o tédio de governar cabia para o pequeno conselho do rei, e sua mão, Sir Otto Hightower, continuava na função, servindo o neto como tinha servido o avô. Um homem capaz, todos concordavam, embora muitos achassem orgulhoso, brusco e arrogante. Quanto mais tempo servia, mais insuportável Sir Otto se tornava. Diziam, e muitos grandes senhores e príncipes passaram a se ressentir do jeito dele e a invejá-lo no acesso que tinha ao trono de ferro. O maior de seus rivais, Daemon Targaryen, o irmão mais novo, ambicioso, impetuoso e mal-humorado do rei. Tão encantador quanto explosivo, o príncipe Daemon conquistou as esporas de cavaleiro aos 16 anos e recebeu Irmã Sombria do próprio velho rei em reconhecimento à sua destreza. Apesar de ter casado com a Senhora de Pedra Runa em 97, durante o reinado do velho rei, o casamento não foi um sucesso. O príncipe Daemon achava o Vale de Arryn chato. No vale, os homens trepam com ovelhas, escreveu ele. Ninguém pode culpá-los. As ovelhas são mais bonitas que as mulheres. E logo passou a desgostar da senhora sua esposa, que ele chamava de minha vaca de bronze, por causa da armadura rúnica de bronze usada pelos senhores da casa Royce. Na ocasião da ascensão de seu irmão ao trono de ferro, o príncipe fez uma petição para que seu casamento fosse suspenso. Viserys negou o pedido, mas permitiu que Daemon voltasse para a corte, onde ele passou a ocupar uma posição no pequeno conselho como mestre da moeda no ano de 103 a 104, e como mestre das leis por metade de um ano em 104. Mas administrar entediava esse príncipe guerreiro. Ele se saiu melhor quando o rei Viserys o fez comandante da patrulha da cidade. Ao encontrar patrulheiros mal armados e vestidos com retalhos e trapos, Daemon equipou cada homem com uma adaga, uma espada curta e um porrete. Os armou com uma cota de malha preta, com peitorais para os oficiais, e lhe deu um manto dourado, comprido, que eles pudessem usar com orgulho. Desde então, os homens da patrulha da cidade ficaram conhecidos como Mantos Dourados. O príncipe Daemon passou a trabalhar com dedicação com os mantos dourados e muitas vezes percorria as vielas de Porto Real com seus homens. Nenhum homem podia duvidar que ele deixou a cidade mais organizada, mas sua disciplina era brutal. Ele tinha prazer em cortar as mãos dos batedores de carteira, encastrar estupradores e cortar o nariz de ladrões, e matou 3 homens em brigas de rua durante seu primeiro ano como comandante. Em pouco tempo, o príncipe era bem conhecido em todos os lugares mais baixos de Porto Real. Ele se tornou a presença familiar em tabernas, onde bebia de graça, e antros de jogos, de onde sempre saía com mais dinheiro do que entrou. Embora tivesse experimentado intocáveis prostitutas da cidade e dissessem que ele tinha um apreço especial por deflorar donzelas, certa dançarina Lysena logo se tornou sua favorita. O nome que ela usava era Missária, embora seus rivais e inimigos a chamassem de Miséria, o verme branco. Como o rei Viserys não tinha nenhum filho vivo, Daemon se via como o herdeiro do trono de ferro por direito, e cobiçava o título de Príncipe de Pedra do Dragão, que sua graça se recusava a conceder-lhe. Mas, no final do ano de 105, ele já era conhecido por seus amigos como Príncipe da Cidade e pela plebe como Lorde Baixada das Pulgas. Embora o rei não desejasse que Daemon o sucedesse, ele continuava gostando do irmão mais novo e perdoava rapidamente suas muitas ofensas. A princesa Rhaenyra também gostava do tio, pois Daemon sempre era atencioso com ela. Toda vez que atravessava o mar estreito com um dragão, ele trazia algum presente exótico na volta. O rei se tornara flácido e gorducho com o passar dos anos. Viserys nunca pegou outro dragão depois da morte de Balerion. Nem tinha muito gosto pelas justas, caçadas e esgrimas. Quanto ao príncipe Daemon, se destacava em todas essas atividades, e parecia ser tudo que o irmão não era. Magro e firme, um guerreiro famoso, ágil, ousado, mas do que um pouco perigoso. E aqui precisamos divagar para falar um pouco sobre nossas fontes, pois muito do que aconteceu nos anos seguintes aconteceu atrás das portas fechadas, na privacidade das escadarias, salas do conselho e quartos de dormir. E a verdade completa provavelmente jamais será conhecida. Claro que temos crônicas escritas pelo grande Macer Husseter,
e seus sucessores. E muitos documentos da corte também. Todos os decretos e proclamações reais, mas isso só conta com uma pequena parte da história. Para saber o resto, temos que recorrer a relatos escritos décadas depois pelos filhos e netos quem estavam envolvidos nos eventos da ocasião. Senhores e cavaleiros relatando eventos testemunhados por seus antepassados. Relembranças da terceira mão de servos idosos narrando os escândalos da sua juventude, embora sejam sem dúvida úteis. Tanto tempo se passou entre os eventos e os registros que muitas confusões e contradições inevitavelmente surgiram. E essas relembranças nem sempre concordavam entre si. Infelizmente, isso também vale para 2 relatos de observadores diretos que chegavam a nós. O septão Eustace, que serviu o septo real na Fortaleza Vermelha durante boa parte da vida e depois subiu ao posto de mais devoto, registrou a história mais detalhada desse período. Para equilibrar Eustace, temos o testemunho de Cogumelo. Eustace estava bem posicionado para saber muitas coisas do que acontecia, e ele não foi reticente na hora de registrar. Mas o mais chocante e lascivos boatos e acusações, embora o texto de O Reinado do Rei Viserys, primeiro de seu nome, e A Dança dos Dragões, que veio depois, continue sendo uma história sombria e um tanto tediosa. Para equilibrar Eustace, temos o testemunho de Cogumelo, baseado no relato verbal do bobo da corte, registrado por um escriba que não incluiu seu nome, que em várias ocasiões ofereceu distrações para o rei Viserys, a princesa Rhaenyra e os 2 Aegons, o segundo e o terceiro. O anão de 90 centímetros com uma cabeça enorme, e afirma ele um membro mais enorme ainda. Cogumelo era visto como imbecil, e por isso reis e senhores e princesas não se deram o trabalho de esconder segredos dele. Enquanto o septão Eustace registrava os segredos dos quartos de dormir e bordéis em tons de sigilo condenatórios. Cogumelo tem prazer nisso, e seu testemunho consiste basicamente de histórias e fofocas debochadas. Muitos esfaqueamentos, envenenamentos, traições, seduções e deboche. No quanto disso podemos acreditar é uma questão que o historiador honesto não pode querer responder, mas vale comentar que o rei Baelor, o abençoado, decretou que todos os exemplares da história de Cogumelo deveriam ser queimados. Felizmente para nós, alguns escaparam do fogo. Vezes, seus relatos são considerados diferentes uns dos outros, mas as histórias explicam muita coisa que poderia parecer intrigante, e relatos posteriores confirmam o suficiente das histórias dele para sugerir que contém pelo menos uma parcela de verdade. A questão de em quem acreditar e de que duvidar fica a cargo de cada estudante. Em um ponto, o Cogumelo, o septão Eustace e o grande mestre Hunsitter e todas as outras fontes concordam. Senhor Otto Hightower, mão do rei, passou a desgostar muito do irmão do rei. Foi Sir Otto que convenceu Viserys a tirar o príncipe Daemon da posição de mestre da moeda e depois de mestre das leis, ações das quais ele logo se arrependeu. Como comandante da patrulha da cidade, com 2.000 homens sob seu comando, Daemon ficou mais poderoso do que nunca. De forma alguma, o príncipe Daemon pode chegar a ascender o trono de ferro, escreveu a mão para o irmão, senhor de Vila Velha. Ele seria o segundo Maegor, o cruel, ou talvez pior. Era desejo de Sir Otto, na ocasião, que a princesa Rhaenyra sucedesse o pai. Melhor o deleite do reino do que o Lorde Baixada das Pulgas, escreveu ele. E não estava sozinho em sua opinião, mas seu séquito enfrentava um obstáculo enorme. Se o pretendente substituído pelo Grande Conselho de 101 fosse seguido, um candidato homem deveria prevalecer perante uma mulher. Na ausência de um filho legítimo, o irmão do rei viria antes da filha do rei, assim como Baelon ficou na frente de Rhaenys em 92. Quanto às opiniões do rei, todos os registros concordam que Viserys odiava discórdia. Embora não fosse cego aos defeitos do irmão, ele gostava das lembranças do garoto, de espírito livre e aventureiro que Daemon tinha sido. Sua filha era a grande alegria da sua vida. Ele costumava dizer, mas o irmão é um irmão. Repetidas vezes ele tentou fazer com que o príncipe Daemon e Sir Otto se reconciliassem, mas inimizades entre os 2 homens seguiam infinitamente por trás dos falsos sorrisos de ambos na corte. Quando questionavam sobre o assunto, o rei Viserys só dizia que tinha certeza que sua rainha logo lhe daria um filho. E no ano de 105, ele anunciou à corte e o pequeno conselho que a rainha Aemma estava novamente esperando um bebê. Durante o mesmo fatídico ano, Sir Criston Cole foi indicado para a guarda real para ocupar o lugar deixado pela morte do lendário Ryan Hedwyn, nascido como filho de um intendente a serviço de Lord Dondarrion, de Porto Negro. Sir Criston era um cavaleiro jovem e bonito de 23 anos. Ele chamou a atenção da corte quando venceu a luta que aconteceu em Lagoa da Donzela em homenagem à ascensão do rei Viserys. Nos momentos finais da luta, Sir Criston derrubou a irmã sombria da mão do príncipe Daemon com sua massa estrela, para o prazer da sua graça e fúria do príncipe. Depois ele deu à princesa Rhaenyra, de 7 anos, a coroa de louro da vitória, e pediu a prenda dela para usar na justa.
Na liça, ele derrotou o príncipe Daemon mais uma vez e derrubou do cavalo ambos os celebrados gêmeos Cargyle, Sir Arryk e Sir Eric, da Guarda Real, antes de cair perante Lord Lymond Mallister. Com os olhos verdes claros, cabelos pretos como carvão e charme fácil, Cole logo se tornou o favorito de todas as damas da corte, incluindo a própria Rhaenyra Targaryen. Ela estava tão apaixonada pelos encantos do homem que chamava de meu cavaleiro branco, que implorou para que seu pai nomeasse Sir Criston como seu escudo e protetor pessoal. Sua graça realizou seu desejo, como sempre fazia. Assim, Sir Criston sempre usava a prenda dela nas liças, e se tornou presença constante ao lado dela durante banquetes e festas. Não muito tempo depois, Sir Criston começou a usar o manto branco. O rei Viserys convidou Lyonel Strong, o senhor de Harrenhal, para se juntar ao pequeno conselho como mestre das leis. Um homem grande, corpulento e calvo. Lord Strong tinha reputação formidável como lutador. Os que não conheciam achavam que ele era um bruto e confundiam o silêncio e a lentidão da fala com uma estupidez. Isso estava longe da verdade. Lord Lyonel tinha estudado na cidadela quando jovem e conquistara 6 elos de corrente antes de decidir que a vida de mestre não era para ele. Ele sabia ler e escrever e era estudado. Seu conhecimento nas leis dos 7 reinos era vasto. 3 vezes casado e 3 vezes viúvo. O senhor de Harrenhal levou 2 filhas donzela e 2 filhos para a corte. As garotas se tornaram aias da princesa Rhaenyra, enquanto o irmão mais velho delas, Sir Harren Strong, chamado Quebra-Ossos, passou a ser capitão dos Mantos Dourados. O garoto mais novo, Larys, o Pé Torto, se juntou aos confessores do rei. A situação era essa em Porto Real no fim do ano de 105, quando a rainha Aemma foi levada ao leito da fortaleza de Maegor e morreu dando à luz ao filho que o rei Viserys desejava havia tanto tempo. O menino, batizado de Baelon, em homenagem ao pai do rei, sobreviveu apenas um dia a mais do que ela, deixando o rei e a corte de luto. Exceto talvez pelo príncipe Daemon, que foi visto em um bordel na Rua de Seda, fazendo piadas embriagadas com seus amigos, bem nascido sobre o herdeiro por um dia. Quando a notícia chegou ao rei, as lendas dizem que foi a prostituta sentada no colo de Daemon que informou a ele, mas as evidências sugerem que tenha sido um dos companheiros da bebedeira, um capitão de mantos dourados que ansiava por uma promoção. Viserys ficou furioso, sua graça finalmente se cansou do irmão ingrato e das ambições dele. Depois que o luto pela esposa e o filho seguiu seu caminho, o rei passou a cuidar mais rapidamente da antiga questão da sucessão, descartando os pretendentes criados pelo rei Jaehaerys em 92 e pelo Grande Conselho em 101. Viserys declarou sua filha Rhaenyra como herdeira por direito e nomeou princesa da Pedra do Dragão. Em uma cerimônia extravagante em Porto Real, centenas de senhores se curvaram perante o deleite do reino, enquanto ela se sentava aos pés do pai na base do trono de ferro, jurando honrar e defender seu direito de sucessão. Mas o príncipe Daemon não estava entre eles. Furioso com o decreto do rei, o príncipe deixou Porto Real e abdicou da patrulha da cidade. Ele foi primeiro para a Pedra do Dragão, levando junto sua amada missária nas costas do dragão Carax, o animal magro e vermelho que a plebe chamava de Worm de Sangue. Lá, ele ficou por metade de um ano, durante o qual engravidou Missária. Quando soube que sua concubina estava grávida, o príncipe Daemon a apresentou com um ovo de dragão, mas nisso também foi longe demais e despertou a ira do irmão. O rei Viserys ordenou que ele devolvesse o ovo, mandasse a prostituta embora e voltasse para sua esposa, senão seria declarado traidor. O príncipe obedeceu, ainda que contra a vontade, e enviou Missária sem o ovo de volta a Lys, enquanto voou para Pedra Runa no vale na companhia indesejada de sua vaca de bronze. Missária perdeu o filho durante uma tempestade no Mar Estreito. Quando a notícia chegou ao príncipe Daemon, ele não emitiu nenhum lamento, mas seu coração se endureceu em relação ao rei, seu irmão. Depois, ele só falava do rei Viserys com desdém, e começou a pensar dia e noite na sucessão. Embora a princesa Rhaenyra tivesse sido declarada a sucessora do pai, havia muitos no reino, na corte e além, que ainda nutriam a esperança de que Viserys pudesse ser pai de um herdeiro homem, pois o jovem rei ainda não tinha nem 30 anos. O grande mestre Roose foi o primeiro a sugerir que sua graça deveria se casar novamente, e até propôs uma escolha adequada, a senhorita Laena Velaryon, que acabara de completar 12 anos. Uma jovem donzela intensa e recém-florescida. A senhorita Laena tinha herdado da sua mãe, Rhaenys, a beleza de uma verdadeira Targaryen e do pai, o Serpente Marinha, o espírito ousado e aventureiro. Tanto quanto Lord Corlys amava velejar, Laena amava voar e reivindicou para si nada menos do que o poderoso Vhagar, o mais velho e maior dos dragões Targaryen, desde o falecimento do Terror Negro em 94. Ao tomar a menina como esposa, o rei diminuiria o afastamento que se criou entre o Trono de Ferro e Deriva Marca.
e Laena seria uma rainha esplêndida. Viserys I Targaryen não é o mais determinado dos reis, é preciso dizer. Sempre afável e querendo agradar, ele contava amplamente com o conselho de homens à sua volta e fazia com que eles sugeriam com muita frequência. Mas sobre aquele assunto, sua graça tinha ideia própria, e não havia questionamento que o desviasse do caminho escolhido. Ele se casaria de novo, sim, mas não com uma menina de 12 anos, e não por razões de estado. Outra mulher tinha chamado sua atenção. Ele anunciou sua intenção de se casar com a senhorita Alicente, da casa Hightower, a filha inteligente e adorável de 18 anos da mão do rei. A garota lia para o rei Jaehaerys no leito de morte dele. Os Hightowers de Vila Velha eram uma família antiga e nobre, de linhagem impecável. Não poderia haver objeções à escolha do rei. Mesmo assim, houve quem murmurasse que a mão tinha subido mais do que deveria, que ele tinha levado a filha para a corte com isso em mente. Alguns até lançaram dúvidas sobre a virtude da senhorita Alicente, sugerindo que ela havia recebido o rei Viserys na cama mesmo antes da morte da rainha Aemma. Essas calúnias não foram aprovadas, embora Cogumelo repita em seu testemunho e chegue ao ponto de alegar que a leitura não era o único serviço que a senhorita Alicente executava no quarto do velho rei. No vale, o príncipe Daemon supostamente deu uma surra no servo que lhe deu a notícia, deixando-o com um fio de vida. O Serpente Marinha também não ficou satisfeito quando a novidade chegou à deriva marca. A casa Velaryon havia sido deixada de lado novamente. Sua filha Laena desprezada, assim como o filho Laenor. Foram desprezados pelo Grande Conselho, e sua esposa pelo velho rei em 92. Só a própria senhorita Laena não se incomodou. A donzela mostra mais interesse em voar do que em meninos. Quando o rei Viserys tomou Alicente Hightower como esposa em 106, a ausência da casa Velaryon foi notável. A princesa Rhaenyra serviu sua madrasta no banquete, e a rainha Alicente a beijou e a chamou de filha. A princesa estava entre as mulheres que despiram o rei e o levaram até o quarto da esposa. Risadas e amor tomaram conta da Fortaleza Vermelha naquela noite, enquanto do outro lado da Baía da Água Negra, Lord Corlys, o Serpente Marinha, recebia o irmão do rei, o príncipe Daemon, para um conselho de guerra. O príncipe tinha sofrido tudo o que podia aguentar no Vale de Arryn, de Pedra Runa e da sua esposa. Irmã Sombria foi feita para tarefas mais nobres do que matar ovelhas, ele supostamente disse ao Senhor das Marés. Mas não era a rebelião que o príncipe tinha em mente. Ele havia outro caminho para o poder. Os degraus. A cadeia de ilhas rochosas entre Dorne e as terras disputadas de Essos. Eram, havia tempos, um antro de elementos fora de lei. Exilados saqueadores de piratas. As ilhas em si tinham pouco valor, mas pela localização controlava o caminho de ida e volta do Mar Estreito. Mas 10 anos antes, das cidades livres de Lys, Myr e Tyrosh deixaram de lado seus antigos inimigos para se unirem a uma guerra contra Volantes. Depois de derrotar os Volantinos na Batalha da Fronteira, as 3 cidades vitoriosas entraram em uma aliança eterna e formaram um novo poder, a Triarquia, mais conhecida em Essos como o Reino das Três Filhas, porque cada uma das cidades livres se considerava filha da antiga Valíria, ou, mais grosseiramente, o Reino das Três Rameiras, embora esse reino não tivesse rei e fosse governado por conselho de 33 Magister. Quando Volantes pediu paz e saiu das terras disputadas, as 3 filhas voltaram a olhar para o oeste e atacaram os degraus com seus exércitos e frotas, unidos sob o comando do príncipe almirante miriano Craghas Drahar, que conquistou o apelido de Craghas Engorda Caranguejo quando deixou centenas de piratas capturados presos em areia molhada para que o afogassem na maré crescente. A conquista e anexação do degraus pelo Reino das Três Filhas de início só teve aprovação dos senhores de Westeros. A ordem substituía o caos. E se as 3 filhas exigiam um pedágio de qualquer navio que passasse por suas águas, parecia um preço baixo a pagar para que eles estivessem livres dos piratas. Mas a avareza de Craghas engorda caranguejo e seus parceiros de conquista logo voltou aos sentimentos contra eles. O pedágio era aumentado com frequência. Logo ficou tão alto que os mercadores que antes paravam sem queixa agora tentavam passar despercebidos pelas galés da Triarquia, como antes passavam pelos piratas. Drahar e seus co-almirantes licenos e Tyroches pareciam estar competindo para ver quem era mais ganancioso, reclamavam os homens. Os licenos começaram a ser especialmente odiados, por exigirem mais do que dinheiro dos navios que passavam e pegavam mulheres, meninas, jovens garotos atraentes para servir em seus jardins dos prazeres das casas dos travesseiros. Entre os que foram escravizados assim estava a senhorita Joanna Swan,
uma sobrinha de 15 anos do Senhor de Pedra Elmo. Como seu tio famosamente mesquinho se recusou a pagar o resgate, ela foi vendida em uma das casas dos travesseiros, onde ganhou espaço e se tornou a celebrada cortesã conhecida como Cisne Negro, e governante não oficial de Lys. Mas, por mais fascinante que seja a história dela, não tem nada a ver com a nossa história atual. Dentre todos os senhores de Westeros, nenhum sofreu mais com essas práticas do que Corlys Velaryon, Senhor dos Mares, cujas frotas o tornaram o homem mais rico e poderoso dos 7 reinos. O Serpente Marinha estava determinado a pôr fim ao governo da triarquia nos degraus, e em Daemon Targaryen encontrou um parceiro disposto, ansioso pelo ouro e pela glória que a vitória da guerra lhe traria. Ignorando o casamento do rei, eles fizeram seus planos em Maré Alta, na ilha de Deriva Marca. Estariam em número bem menor do que as forças das 3 filhas, mas o príncipe também levaria para a batalha fogo do seu dragão Carax, o Erme de Sangue. Não é nosso propósito aqui recontar os detalhes da guerra particular que Daemon Targaryen e Corlys Velaryon deflagraram contra os degraus. Basta dizer que a luta começou em 106, o príncipe Daemon teve pouca dificuldade de reunir um exército de aventureiros sem terra, de segundos filhos, e conquistou muitas vitórias durante 2 primeiros anos de conflito. Em 108, quando finalmente ficou cara a cara com Kragars Engorda Caranguejo, ele o matou com uma só mão e cortou sua cabeça com a Irmã Sombria. O rei Viserys, sem dúvida satisfeito de estar livre do irmão encrenqueiro, apoiou seus esforços com injeções regulares de ouro. E em 109, Daemon Targaryen e seu exército de mercenários e degoladores controlavam todas as ilhas, menos 2. As frotas do Serpente Marinho tinham tomado controle firme das águas entre eles. Durante seu breve momento de vitória, o rei Daemon se declarou rei dos degraus do Mar Estreito, e Lord Corlys colocou uma coroa na cabeça dele. Mas seu reino não estava nem um pouco seguro. No ano seguinte, o reino das 3 filhas enviou uma nova frota invasora sob o comando de um ardiloso capitão Tiroshi chamado Hacalho Raidon, sem dúvida um dos ladinos mais curiosos e exibicionistas dos anais da história. E Dorne entrou na guerra em aliança com a triarquia. A luta recomeçou. Embora os degraus estivessem cobertos de sangue e fogo, o rei Viserys e sua corte permaneceram impassíveis. Que Daemon brinque de guerra, sua graça supostamente disse. Isso deixa longe de confusão. Viserys era um homem da paz. Durante aqueles anos em Porto Real, foi palco de eternas festas, bailes e torneios, onde saltimbancos e cantores proclamavam o nascimento de cada novo príncipe e princesa Targaryen. A rainha Alicente logo se mostrou tão fértil quanto bonita. Em 107, ela deu ao rei um filho saudável e o chamou de Aegon, em homenagem ao conquistador. 2 anos depois, ela deu uma filha ao rei, Rhaelena, em 110. Ela deu um segundo filho, a Aemond, que dizia ter metade do tamanho do irmão mais velho, mas era duplamente mais impetuoso. Mas a princesa Rhaenyra continuava se sentando ao pé do trono de ferro sempre que seu pai presidia. Sua graça começou a levá-la também a reuniões do pequeno conselho. Embora muitos senhores e cavaleiros buscassem a favor dela, a princesa só tinha olhos para Sir Criston Cole, o jovem campeão da guarda real, e seu companheiro constante. Sir Criston protege a princesa dos inimigos, mas quem protege a princesa de Sir Criston? Perguntou a rainha Alicente na corte um dia. A amizade entre sua graça e a enteada acabou se mostrando pouco duradoura. Tanto quanto Rhaenyra quanto Alicente aspiravam a ser primeira dama do reino. Embora a rainha tivesse dado ao rei não um, mas 2 herdeiros homens, Viserys não fez nada para mudar a ordem da sucessão. A princesa de Pedra do Dragão continuou sendo a herdeira reconhecida, com metade dos senhores de Westeros jurando a defender os direitos dela. Os que perguntavam, e as decisões do Grande Conselho de 101? Percebiam que suas palavras pareciam não ser ouvidas. A questão havia sido decidida, no que dizia respeito ao rei Viserys. Não era uma questão que sua graça desejasse revisitar. Ainda assim, as perguntas persistiam, e não só da própria rainha Alicente. O mais ruidoso entre seus apoiadores era o pai dela, Sir Otto Hightower, mão do rei. Depois de muito pressionado, em 109, Viserys tirou Sir Otto de seu serviço e nomeou no lugar dele o taciturno senhor Lionel Strong. Essa mão não vai me desafiar, proclamou sua graça. Depois de Sir Otto ter voltado à Vila Velha, um séquito da rainha ainda existia na corte, um grupo de senhores poderosos simpáticos à rainha Alicente e que apoiavam o direito do filho dela. Contra eles estava o séquito da princesa. O rei Viserys amava tanto a esposa quanto a filha e odiava conflitos e competições. Ele lutava todos os dias para manter a paz entre suas mulheres e para agradar as duas com presentes e ouros e honras. Enquanto estava vivo e governando e mantendo o equilíbrio, as festas e torneios continuaram como antes, e a paz prevaleceu por todo o reino. Embora houvesse alguns mais alertas que observaram os dragões de um grupo ameaçando e cuspindo fogo dos dragões do outro grupo, sempre que eles por acaso passavam perto um do outro. Em 111, um grande torneio foi organizado em Porto Real, no 5º aniversário de casamento do rei com a rainha Alicente.
brilhante. Na festa de abertura, a rainha estava usando um vestido verde, enquanto a princesa se vestiu dramaticamente de vermelho e preto dos Targaryen. Isso foi observado e depois virou costume se referindo aos verdes e aos pretos. No torneio em si, os pretos se saíram muito melhor quando Criston Cole, usando a prenda da princesa Rhaenyra, derrubou do cavalo todos os campeões da rainha, inclusive 2 primos dela e seu irmão mais novo. Mas havia uma pessoa lá que não estava nem de verde nem de preto, e sim dourado e prateado. O príncipe Daemon tinha finalmente voltado à corte, usando a coroa e se apresentando como um rei do Mar Estreito. Ele apareceu sem aviso no céu acima do Porto Real, montado em seu dragão, e deu 3 voltas acima do local do torneio. Quando enfim desceu, ajoelhou-se perante o irmão, ofereceu sua coroa como prova de seu amor e lealdade. Viserys devolveu a coroa e beijou as bochechas de Daemon, dando-lhe as boas-vindas ao lar, e senhores e plebeus deram um grito alto quando os filhos do príncipe da primavera se reconciliaram. Entre os que mais comemoravam estava a princesa Rhaenyra, que se emocionou com o retorno do seu tio favorito e suplicou que ele ficasse por um tempo. Tudo isso é conhecido. Quanto ao que acontece depois, temos que consultar nossos historiadores mais duvidosos. O príncipe Daemon ficou em Porto Real por metade de um ano, isso não é questionável. Ele até retomou seu lugar no pequeno conselho, de acordo com o grande mestre Hunsitter, mas nem a idade nem o exílio mudaram a natureza dele. Daemon logo se reuniu com os velhos companheiros do Manto Dourado e voltou ao estabelecimento na Rua de Seda, onde era cliente tão apreciado. Apesar de tratar a rainha Alicente com toda a cortesia que a posição dele exigia, não havia calor entre eles, e os homens diziam que o príncipe era notavelmente frio com os filhos dela, sobretudo os sobrinhos Aegon e Aemond, cujo nascimento o pôs ainda mais para trás na ordem de sucessão. Com a princesa Rhaenyra era diferente. Daemon passava longas horas em companhia dela, distraindo-a com histórias de suas viagens e batalhas. Ele lhe deu pérolas e sedas e livros e uma tiara de jade que diziam já ter pertencido à imperatriz de Leng. Lia poemas para ela, jantava com ela, falcoava com ela, velejava com ela, a divertia debochando dos verdes da corte, os lambe-botas, que babavam a rainha Alicente e seus filhos. Ele elogiava sua beleza e declarava ser ela a donzela mais linda de todos os 7 reinos. O tio e a sobrinha começaram a voar juntos quase diariamente. É aqui que nossas fontes divergem. O grande mestre Hunsitter diz que os irmãos brigaram de novo e o príncipe Daemon partiu de Porto Real de volta para os degraus e suas guerras. A causa da briga ele não menciona. Outros garantem que foi o pedido da rainha Alicente que Viserys mandou Daemon embora. Mas o Septão Eustace e Cogumelo contam outra história. Ou melhor, 2 histórias. Uma diferente da outra. Eustace, ao menos malicioso dos dois, escreve que o príncipe Daemon seduziu a sobrinha princesa e tomou sua donzelice. Quando os amantes foram descobertos na cama juntos por Sir Eric Cargyle, da Guarda Real, e levado perante o rei, Rhaenyra insistiu que estava apaixonada pelo tio e suplicou ao pai permissão para se casar com ele. Mas o rei Viserys nem quis saber disso e lembrou à filha que o príncipe Daemon já tinha esposa. Em sua ira, ele confinou a filha nos aposentos, mandou o irmão ir embora e ordenou que os dois nunca falassem do que aconteceu. A história na versão contada por Cogumelo é bem mais depravada, como costuma ser o caso nas histórias ou testemunho de Cogumelo. De acordo com o anão, era Ser Criston Cole que a princesa desejava. Não o príncipe Daemon, mas Ser Criston era um verdadeiro cavaleiro, nobre e casto e ciente de seus votos. E embora tivesse em companhia dela dia e noite, nunca chegou nem a beijá-la, nem fez nenhuma declaração de seu amor. Quando ele olha para você, vê a garotinha que você foi, não a mulher que você se tornou, disse Daemon para a sobrinha, mas eu posso ensiná-la a fazer com que ele a veja como mulher. Ele começou lhe dando aulas de beijo, se podemos acreditar em Cogumelo. Em seguida, o príncipe foi mostrar à sobrinha a melhor forma de tocar num homem para lhe dar prazer, um exercício que às vezes envolvia o próprio Cogumelo e o seu suposto membro enorme. Daemon ensinou a garota a se despir de forma sedutora, sugou as tetas dela para deixá-las maiores e mais sensíveis, e voou com ela nas costas do dragão até as rochas solitárias da Baía da Água Negra, onde eles podiam se divertir nus o dia inteiro sem serem vistos, e a princesa podia praticar a arte de dar prazer a um homem, com a boca. À noite ele a tirava dos aposentos vestida de pajem e a levava secretamente a bordéis na Rua de Seda, onde a princesa podia observar homens e mulheres no ato do amor e aprender mais sobre essas artes femininas, com as prostitutas de Porto Real. Cogumelo não diz quanto tempo as aulas duraram, mas, diferentemente do Septão Eustace, ele insiste que a princesa Rhaenyra continuou virgem, pois ela desejava preservar a inocência como presente para seu amado. Mas quando ela enfim abordou o Cavaleiro Branco, usando tudo que tinha aprendido, Ser Criston ficou horrorizado e a desdenhou.
A história toda foi divulgada, em boa parte graças ao próprio cogumelo. O rei Viserys primeiro se recusou a acreditar em uma palavra que fosse, até o próprio príncipe Daemon confirmar que era verdade. Me dê a garota para ser minha esposa, ele supostamente disse ao irmão. Quem mais a iria querer agora? Mas o rei Viserys o mandou para exílio, para que nunca voltasse aos 7 reinos sob pena de morte. Lord Strong, a mão do rei, argumentou que o príncipe deveria ser executado imediatamente como traidor, mas o septão Eustace lembrou sua graça que nenhum homem é tão maldito quanto o assassino de parentes. Sobre as consequências, essas coisas são certas. Daemon Targaryen voltou aos degraus e retomou a luta pelas rochas estéreis acometida por tempestades. O grande mestre Roster e Sir Harold Westerling morreram em 112. Sir Crystal Cole foi nomeado senhor comandante da Guarda Real no lugar de Sir Harold, e os arquimestres da Cidadela enviaram mestre Melos para a Fortaleza Vermelha, para assumir a corrente e os deveres de grande mestre. Em todos os outros lugares, Porto Real retornou à costumeira tranquilidade durante quase 2 anos, até 113, quando a princesa Rhaenyra fez 16 anos, tomou posse da Pedra do Dragão como sua sede e se casou. Bem antes de qualquer homem ter motivo para duvidar da inocência dela, a questão de selecionar um consorte adequado para Rhaenyra era a preocupação do rei Viserys e do conselho. Grandes senhores e cavaleiros galantes orbitavam em torno dela como mariposas em volta de chama, querendo conquistar seus favores. Quando Rhaenyra visitou o Tridente em 112, os filhos de Lord Bracken e do Lord Blackwood lutaram em duelo por ela, e um filho mais novo da casa Frey cometeu a ousadia de pedir abertamente a mão dela, o tolo Frey. Ele passou a ser chamado depois. No oeste, Sir Jason Lannister e seu irmão gêmeo Tyland competiram por ela durante uma festa no Rochedo Caster. Os 2 filhos de Lord Tully do Corre Hills, de Lord Tyrell do Jardim de Cima, de Lord Oakhart do Carvalho Velho e de Lord Turley do Monte Chifre fizeram a corte para a princesa. Assim como o filho mais velho da mão, Sir Harwin Strong, quebra-ossos, como ele era chamado. Viserys até falou em casar Rhaenyra com o príncipe de Dorne, como forma de trazer os dorneses para o reino. A rainha Alicente tinha seu próprio candidato, o filho mais velho, o príncipe Aegon, meio-irmão de Rhaenyra. Mas Aegon era um garoto e a princesa era 10 anos mais velha. Além disso, os 2 meio-irmãos nunca se deram bem. Mais motivos ainda para uni-los por casamento, argumentou a rainha. Viserys não concordava. O menino tem sangue de Alicente, disse ele para Lord Strong. Ela o quer no trono. A melhor escolha, o rei e o pequeno conselho finalmente concordaram. Seria o primo de Rhaenyra, Laenor Velaryon. Embora o grande conselho de 101 tivesse decidido contra a reivindicação dele, o menino Velaryon continuava sendo neto do príncipe Aemon Targaryen, de consagrada memória, o bisneto do próprio velho rei. Uma combinação dessas uniria e fortaleceria a linhagem real e recuperaria para o trono de ferro a amizade da Serpente Marinha e sua poderosa frota. Uma objeção foi feita. Laenor Velaryon tinha agora 19 anos, mas nunca havia demonstrado nenhum interesse em mulheres. Ele se cercava de belos escudeiros em sua idade e dizia que preferia a companhia deles. Mas o grande mestre Melos descartou essa preocupação. E daí? Disse ele. Eu não gosto do sabor do peixe, mas quando o peixe é servido, eu como. Assim, a união foi decidida. Mas o rei e o conselho não tinham consultado a princesa, e Rhaenyra se demonstrou filha do pai dela, com ideias próprias sobre com quem desejava se casar. A princesa sabia muitas coisas sobre Laenor Velaryon, e não desejava ser esposa dele. Meus meio-irmãos seriam mais o gosto dele, disse ela ao rei. A princesa sempre tomava cuidado de se referir aos filhos da rainha Alicente como meios-irmãos, nunca como irmãos. Embora sua graça tenha argumentado, suplicado, gritado com ela e a chamado de filha ingrata, nenhuma palavra a fez mudar de ideia, até o rei tocar no assunto da sucessão. O que um rei tinha feito, um rei podia desfazer, observou o Viserys. Ela se casaria com quem ele mandasse, senão ele tornaria o meio-irmão dela, Aegon, seu herdeiro. Com esse argumento, a princesa cedeu. O septão Eustace diz que ela caiu aos joelhos do pai e implorou pelo perdão dele. Cogumelo diz que ela cuspiu na cara do pai, mas os dois concordam que, no fim, ela aceitou se casar. E aqui, novamente, nossas fontes discordam. Naquela noite, o septão Eustace relata, Sir Crystal Cole entrou no quarto da princesa para confessar seu amor por ela. Ele disse a Rhaenyra que tinha um navio esperando na baía e implorou que ela fugisse com ele pelo mar estreito. Eles se casariam em Tyrosh e na antiga Volantis, onde o pai dela não governava e ninguém se importaria se Sir Crystal havia traído seus votos como membro da Guarda Real. Sua habilidade com a espada e com a massa estrela era tamanha que ele não duvidava que conseguiria encontrar um príncipe mercador para contratar seus serviços. Mas Rhaenyra recusou. Ela tinha o sangue do dragão, lembrou-lhe, e seu destino era mais do que viver a vida como esposa de um mercenário comum. E se ele podia deixar de lado o juramento da Guarda Real, por que o juramento do casamento seria mais importante? Cogumelo conta uma história bem diferente.
Na versão dele, foi a princesa Rhaenyra que procurou Sir Criston. Deu um contrário. Ela o encontrou sozinho na torre da Espada Branca, travou a porta e tirou um manto, revelando sua nudez por baixo. Guardei minha donzelice para você, disse ela. Tome agora, como prova do meu amor. Vai significar muito pouco para o meu noivo. E talvez me recuse quando souber que não sou casta. Mas mesmo com toda a beleza dela, suas súplicas não foram atendidas, pois Sir Criston era um homem de honra, fiel aos votos. Mesmo quando Rhaenyra usou as artes que aprendeu com o tio Daemon, Collie não hesitou. Desprezada e furiosa, a princesa vestiu um manto e saiu na noite, onde por acaso encontrou Sir Harvey Strong, voltando de uma noite de farra nos lupanares da cidade. Quebra-ossos havia muito desejado a princesa e não tinha os escrúpulos de Sir Criston. Foi ele quem tirou a inocência de Rhaenyra, derramando o sangue da donzela na espada de sua masculinidade, de acordo com o cogumelo, que alega tê-los encontrado na cama ao amanhecer. Independentemente de como aconteceu, tenha sido a princesa que desdenhou do cavaleiro ou o contrário, naquele dia em diante o amor que Sir Criston Cole sentia por Rhaenyra Targaryen virou ódio e desprezo. O homem que até então era companheiro constante e protetor da princesa se tornou o mais amargo de seus inimigos. Não muito tempo depois, Rhaenyra partiu para a Deriva Marca no Serpente Marinha, acompanhada de suas aias, duas delas filhas da mão e irmãs de Sir Harwin, do bobo Cogumelo e de seu novo protetor, o próprio Quebra-Ossos. Em 114, Rhaenyra Targaryen, a princesa da Pedra do Dragão, tomou como marido Sir Laenor Velaryon, feito cavaleiro antes do casamento, pois era necessário que o príncipe consorte fosse cavaleiro. A noiva tinha 17 anos, o noivo tinha 20, e todos concordaram que eles formavam um lindo casal. O casamento foi comemorado com 7 dias de festas e justas, o maior torneio havia em muitos anos. Entre os competidores estava o irmão da rainha Alicente, 5 irmãos juramentados da guarda real, Quebra-Ossos e o favorito do noivo, Sir Joffrey Lomont, conhecido como Cavaleiro dos Beijos. Quando Rhaenyra entregou sua liga para Sir Harwin, seu novo marido riu e deu uma para Sir Joffrey. Usando a prenda dela, o jovem senhor comandante da Guarda Real derrotou todos os desafiadores, lutando em fúria. Ele deixou Quebra-Ossos com a clavícula quebrada e o cotovelo estilhaçado, fazendo o cogumelo o chamar de ossos quebrados depois. Mas foi o Cavaleiro dos Beijos que recebeu o máximo da raiva dele. A arma favorita de Cole era a Massa Estrela. Os golpes que ele deu no campeão de Sir Laenor racharam o elmo dele e o deixaram desacordado na lama. Tirado ensanguentado do campo, Sir Joffrey morreu sem recuperar a consciência 6 dias depois. Cogumelo nos conta que Sir Laenor passou todas as horas daquele dia junto ao leito dele e chorou amargamente quando o estranho o levou. O rei Viserys ficou furioso. Uma comemoração alegre tinha virado ocasião de sofrimento e recriminação, mas dizem que a rainha Alicente não compartilhava dessa insatisfação. Pouco tempo depois, ela pediu que Sir Criston Cole fosse seu protetor pessoal. A frieza entre a esposa e a filha do rei estava clara para todos, até os enviados das cidades livres comentarem cartas enviadas para Pentos, Bravos e Antiga Volante. Sir Laenor voltou para a Deriva Marca depois, deixando muitos questionando se o casamento havia sido consumado. A princesa ficou na corte, cercada de amigos e admiradores. Sir Criston Cole não estava entre eles e tinha passado completamente para o séquito da rainha. Mas o enorme e impressionante Quebra-Ossos, ou Ossos Quebrados segundo o Cogumelo, tomou seu lugar, tornando-se o mais destacado dos pretos. Sempre ao lado de Rhaenyra em festas e bailes e caçadas. O marido dela não fez objeções. Sir Laenor preferiu o consolo da Maré Alta, onde logo encontrou um novo favorito, em um cavaleiro doméstico chamado Sir Carl Corey. Depois disso, apesar de se juntar à esposa em eventos importantes da corte, onde sua presença era esperada, Sir Laenor passava boa parte de seus dias longe da princesa. O septão Eustace diz que eles compartilharam a cama pouco mais de 10 vezes. Cogumelo concorda, mas acrescenta que Carl Corey muitas vezes também compartilhava dessa cama. Excitava a princesa ver homens tendo prazer com homens, diz ele, e de tempo em tempo os dois o incluírem em seus prazeres. Mas Cogumelo se contradiz, pois em outra parte do testemunho, ele alega que a princesa deixava o marido com o amante nessas noites e procurava consolo nos braços de Arryn Strong. Seja qual for a verdade nessa história, em pouco tempo foi anunciado que a princesa estava esperando um filho, nascido nos últimos dias de 114. O menino era grande e forte, com cabelos castanhos, olhos castanhos e nariz achatado. Sir Laenor tinha nariz aquilino, cabelos brancos prateados e olhos violeta, que confirmavam seu sangue valeriano. O desejo de Laenor de batizar a criança de Joffrey foi descartado pelo pai, Lord Corlys. A criança acabou por ganhar o nome Velaryon tradicional, Jacaerys. Amigo e irmãos o chamaram de Jace. A corte ainda estava comemorando o nascimento do filho da princesa quando a madrasta, a rainha Alicente, também entrou em trabalho de parto e deu a Viserys seu terceiro filho, cuja coloração, diferentemente da de Jace, testificava seu sangue de dragão.
Por ordem real, os bebês de Rhaenyra e Alicente tiveram a mesma ama de leite, até desmamarem. Dizia que o rei nutria esperanças de impedir qualquer inimizade entre os meninos ao criá-los como irmão de leite. Se fosse assim, suas esperanças foram em vão. Um ano depois, em 115, houve um acontecimento trágico do tipo que orienta o destino dos reinos. A vaca de bronze, de pedra runa, a senhora Rhea Royce, caiu do cavalo quando falcoava e rachou a cabeça em uma pedra. Ela ficou entre a vida e a morte por 9 dias, até que finalmente se sentiu bem o bastante para sair da cama, para desabar e morrer uma hora depois de se levantar. Um corvo foi enviado para a Ponta Tempestade e Lord Baratheon enviou um mensageiro de barco até Pedra Sangrenta, onde o príncipe Daemon ainda lutava para defender seu mirrado reino contra os homens da Triarquia e seus aliados dorneses. Daemon voou de volta para o vale, para levar minha esposa ao descanso, disse ele, embora fosse mais provável que ele tivesse esperança de reivindicar as terras, os castelos e as rendas dela. Nisso, ele fracassou. Pedra Runa passou para o sobrinho da senhora Rhea. E quando Daemon fez um apelo ao ninho da águia, não só seu apelo foi descartado, mas a senhora Jane comunicou que sua presença no vale não era desejada. Ao voltar aos degraus depois, o príncipe Daemon pousou em Deriva Amarga para fazer uma visita de cortesia a seu antigo parceiro de conquista, o Serpente Marinha, e sua esposa, a princesa Rhaenys. Maré Alta era um dos poucos lugares nos 7 reinos em que o irmão do rei podia ter certeza que não seria recusado. Lá, seus olhos pousaram na filha do Lord Corlys, Lena, uma donzela de 22 anos, alta, magra e absurdamente adorável. Até Cogumelo ficou encantado com a beleza dela e escreveu que ela era quase tão bonita quanto o irmão. Com uma cabeleira de cachos prateados dourados que caía abaixo da cintura, Lena estava noiva desde os 12 anos do filho do Senhor do Mar de Bravos, mas o pai tinha morrido antes deles poderem se casar, e o filho se mostrou ser imprestável e tolo, e esgotou a riqueza e o poder da família antes de aparecer em Deriva Amarga. Sem conseguir uma forma decente de se livrar do constrangimento, mas sem querer ir em frente com o casamento, Lord Corlys foi adiando repetidamente o ato. O príncipe Daemon se apaixonou por Lena. Os cantores declararam: homens de inclinação mais cínica acreditam que o príncipe o via como forma de garantir sua descendência. Antes visto como herdeiro do irmão, ele havia caído muito na linha de sucessão, e nem os verdes nem os pretos tinham lugar para ele. Mas a casa Velaryon era poderosa o suficiente para desafiar os dois grupos com impunidade. Cansado dos degraus e finalmente livre da sua vaca de bronze, Daemon Targaryen pediu Lord Corlys a mão da filha dele em casamento. O noivo Braavosi, exilado, continuou sendo um impedimento, mas não por muito tempo. Daemon debochou do rapaz na cara dele de forma tão intensa que o garoto não teve escolha, além de chamá-lo para defender sua honra com aço. Armado com a irmã sombria, o príncipe fez pouco do rival e se casou com a senhorita Lena Velaryon, 15 dias depois, abandonando o reino desolado dos degraus. 5 outros homens vieram depois como reis do Mar Estreito, até a história curta e sangrenta daquele reino selvagem de mercenários ser encerrada de vez. O príncipe Daemon sabia que seu irmão não ficaria satisfeito quando soubesse de seu casamento. De forma prudente, o príncipe e sua nova esposa foram para longe de Westeros depois das núpcias e atravessaram o Mar Estreito com seus dragões. Alguns diziam que eles voaram até Valíria, desafiando a maldição que pairava sobre aquele deserto fumegante, para procurar os segredos dos senhores dos dragões da antiga Cidade Franca. Cogumelo relata isso como fato em O Testemunho, mas temos evidências abundantes de que a verdade foi bem menos romântica. O príncipe Daemon e a senhora Lena voaram primeiro para Pentos, onde foram recebidos com homenagens pelo príncipe da cidade. Os pentoches temiam o poder crescente da Triarquia do Sul e viam Daemon como aliado valioso contra as 3 filhas. De lá eles atravessaram as terras disputadas até a antiga Volantis, onde tiveram boas-vindas calorosas similares. Mas em todos os lugares que eles iam, grandes multidões se reuniam para dar uma olhada em Veigar e Carax. Os cavaleiros de dragões estavam novamente em Pentos quando a senhora Lena soube que estava grávida. Para evitar mais voos, o príncipe Daemon e sua esposa se estabeleceram em uma mansão fora das muralhas da cidade, como hóspedes de um Magister Pentoche, até chegar a hora do bebê nascer. Enquanto isso, em Westeros, a princesa Rhaenyra dera à luz ao segundo filho no fim do ano de 115. A criança foi batizada de Lucerys, apelidado Luke. O Septão Eustace nos conta que tanto Sir Lenor quanto Sir Harwin estavam ao lado de Rhaenyra no parto. Como seu irmão Jace, Luke tinha olhos castanhos e cabeleira castanha, em vez dos cabelos prateados dourados, dos príncipes Targaryen, mas era um bebê grande e vigoroso. O rei Viserys ficou feliz da vida quando a criança foi apresentada na corte. Esses sentimentos não eram compartilhados com a rainha. Continue tentando, disse a rainha Alicente para Sir Lenor, de acordo com Cogumelo, mas cedo ou mais tarde pode sair um parecido com você.
e a rivalidade entre verdes e pretos aumentou ainda mais, até chegar ao ponto que a rainha e a princesa mal suportavam a presença uma da outra. Depois disso, a rainha Alicente ficou na Fortaleza Vermelha, enquanto a princesa passava os dias em Pedra do Dragão, acompanhada de suas damas, de Cogumelo e de seu campeão, Sir Harry Strong. Diziam que o marido dela, Sir Lenor, a visitava com frequência. Em 116, nas Cidades Livres de Pentos, a senhora Lena deu à luz filhas gêmeas, as primeiras filhas legítimas do príncipe Daemon, e chamou as meninas de Baela, em homenagem ao pai dele, e Rhaena, em homenagem à mãe dela. Os bebês eram pequenos e frágeis, mas ambos tinham feições delicadas, cabelos branco prateado e olhos violeta. Quando completaram meio ano de idade e estavam mais fortes, as garotas e a mãe navegaram até Deriva Marca, enquanto Daemon foi voando à frente com ambos os dragões de maré alta. Ele enviou um corvo para o irmão em Porto Real, informando sua graça do nascimento das sobrinhas e implorando permissão para apresentar as meninas na corte e receber bênção real. Embora a mão e o pequeno conselho argumentassem contra, Viserys consentiu, pois o rei ainda amava o irmão que fora o companheiro de sua juventude. Daemon é pai agora, disse ele para o grande mestre Melos. Há de ter mudado, e assim, os filhos de Baelon Targaryen se reconciliaram pela segunda vez. Em 117, em Pedra do Dragão, a princesa Rhaenyra teve outro filho. Ser Lenor finalmente teve permissão de batizar um filho, em homenagem a um amigo morto, Ser Joffrey Lamont. Joffrey Velaryon era tão grande e corado e saudável quanto os irmãos, mas com eles tinha olhos castanhos, cabelos castanhos e feições que alguns na corte chamavam de comuns. Os sussurros recomeçaram. Dentre os verdes, todos acreditavam que o pai dos filhos de Rhaenyra não era o marido Laenor, mas seu protetor Harvey Strong. Cogumelo diz claramente em O Testemunho, e o grande mestre Melos dá a entender, enquanto Septon Eustace cria os boatos, mas os descarta. Seja qual for a verdade dessas alegações, nunca houve dúvida de que o rei Viserys ainda pretendia que a filha o sucedesse no trono de ferro, e os filhos dela depois. Por decreto real, cada um dos meninos Valerion ganhou de presente um ovo de dragão enquanto ainda estavam no berço. Os que duvidavam da paternidade dos filhos de Rhaenyra sussurravam que os ovos não gerariam filhotes, mas o nascimento dos 3 jovens dragões provou que suas palavras não eram verdade. Os filhotes foram batizados de Vermax, Arax e Tyrax, e o Septon Eustace nos conta que sua graça colocou Jace em seu joelho no trono de ferro enquanto recebia a corte, e foi ouvido dizendo: "Um dia esse vai ser seu assento, rapaz." Mas os partos tiveram custo para as princesas. O peso que Rhaenyra ganhou durante as gravidezes nunca abandonou, e quando seu filho mais novo nasceu, ela estava corpulenta e com cintura grossa. A beleza da adolescência apenas uma fraca lembrança. Embora só tivesse 20 anos, de acordo com Cogumelo, isso só serviu para aumentar seu ressentimento da madrasta. A rainha Alicente, que permanecia magra e graciosa mesmo sendo mais velha. Os pecados dos pais muitas vezes atormentam os filhos, sábios já disseram. Isso também é verdade sobre os pecados das mães. A rivalidade entre a rainha Alicente e a princesa Rhaenyra foi passado para os filhos de ambos. Os 3 meninos da rainha, o príncipe Aegon, Aemon e Daeron, cresceram e se tornaram rivais amargos dos sobrinhos Velaryon, ressentindo-se deles por terem roubado o que eles viam como seu direito de nascença, o trono de ferro. Embora os 6 garotos frequentassem as mesmas festas, bailes e comemorações, às vezes treinavam juntos em pátios com o mesmo mestre de armas, estudavam com os mesmos mestres. Essa proximidade forçada só serviu para alimentar o ódio mútuo em vez de unir como irmãos. Enquanto a princesa Rhaenyra não gostava da madrasta, a rainha Alicente, ela passou a gostar cada vez mais da cunhada, a senhora Laena. Com Deriva Marca e Pedra do Dragão tão próximos, Daemon e Laena costumavam visitar a princesa, e ela a eles. Muitas vezes eles voavam junto em seus dragões, e a dragão fêmea da princesa Tyrax gerou vários ovos. Em 118, com a bênção do rei Viserys, Rhaenyra anunciou o noivado de seus 2 filhos mais velhos, com as filhas do príncipe Daemon e da senhora Laena. Jacaerys tinha 4 anos e Lucerys tinha 3, e as garotas 2. Em 119, quando Laena descobriu que estava grávida de novo, Rhaenyra voou até Deriva Marca para ajudá-la no parto. E foi assim que a princesa estava ao lado da cunhada no 3º dia daquele ano amaldiçoado de 120, o ano da Primavera Vermelha. Um dia e uma noite de trabalho de parto deixaram Laena Velaryon pálida e fraca, mas ela finalmente deu à luz ao filho que o príncipe Daemon tanto desejava. No entanto, o bebê era retorcido e deformado, e morreu em uma hora. A mãe também não sobreviveu. O trabalho de parto difícil esgotou todas as forças da senhora Laena, e o luto a enfraqueceu ainda mais, deixando-a impotente quando veio a febre de leite. Conforme sua maldição ia piorando, apesar dos esforços do jovem Mance de Deriva Marca, o príncipe Daemon voou até Pedra do Dragão e trouxe o Menser da princesa Rhaenyra. O homem mais velho e mais experiente com a fama pelas habilidades de curandeiro, infelizmente, Mestre Garrod, chegou tarde demais.
Depois de 3 dias de delírio, a senhora Lena faleceu dessa doença mortal. Ela tinha apenas 27 anos. Durante sua última hora, dizem, a senhora Lena se levantou da cama, empurrou as septãs que oravam em seu lado e saiu do quarto, decidida a ir até Veigar para voar uma última vez antes de morrer, mas sua força falhou nos degraus da torre, e foi lá que ela caiu e faleceu. Seu marido, o príncipe Daemon, a carregou de volta à cama, depois conta Cogumelo. A princesa Rhaenyra fez vigia com ele junto ao cadáver da senhora Lena e consolou-o na dor. A morte da senhora Lena foi a primeira tragédia de 120, mas não seria a última, pois esse seria o ano em que muitas tensões e ciúmes antigos que cometiam os 7 reinos finalmente fervilhavam. Um ano em que muitos mais teriam motivos para chorar e lamentar, rasgar as vestes, embora ninguém mais do que o Serpente Marinha e a nobre esposa. O Senhor das Marés e sua esposa ainda estavam em luto pela amada filha quando o estranho apareceu outra vez para levar seu filho. Ser Laenor Velaryon, marido da princesa Rhaenyra e reputado pai dos filhos dela, foi morto ao comparecer a uma feira na Vila Especiaria. Esfaqueado pelo amigo e companheiro Ser Quar Corey. Os dois homens estavam brigando ruidosamente antes das lâminas serem puxadas. Contaram mercadores para Lord Velaryon quando ele foi buscar o corpo do filho. Corey já tinha fugido, ferindo vários homens que tentaram detê-lo. Alguns alegaram que o navio o esperava perto do litoral. Ele nunca mais foi visto. As circunstâncias do assassinato permaneceram um mistério até hoje. O grande mestre Melos escreve apenas que Ser Laenor foi morto por um dos cavaleiros da sua casa depois de uma briga. O Septão Eustace nos dá o nome do assassino e declara que o motivo do assassinato foi ciúmes. Laenor Velaryon tinha se cansado da sua companhia de Ser Quar e estava enamorado de um novo favorito, um belo e jovem escudeiro de 16 anos. Cogumelo, como sempre, se refere à teoria mais sinistra e sugere que o príncipe Daemon pagou a Quar Corey para se livrar do marido da princesa Rhaenyra e arrumou um navio para levá-lo embora. Cortou sua garganta e jogou no mar, sendo um cavaleiro doméstico de berço relativamente humilde. Corey era famoso por ter gostos de senhor e bolsa de camponês, e era dado a apostas extravagantes, o que de certa credibilidade à versão do bobo acerca dos eventos. Mas não havia nenhuma prova, nem na época nem agora, embora a Serpente Marinha tivesse oferecido uma recompensa de 10.000 dragões dourados para qualquer homem que o levasse a Ser Quar Corey ou entregasse o assassino para a vingança de um pai. Nem isso foi o fim das tragédias que marcariam aquele terrível ano. A seguinte aconteceu em Maré Alta, depois do funeral de Ser Laenor, quando o rei e a corte fizeram a viagem até Derivamarca para serem testemunhas da pira dele, muitos nas costas de seus dragões. Havia tantos dragões presentes que o Septão Eustace escreveu que Derivamarca tinha virado a nova Valíria. A crueldade das crianças é conhecida de todos. O príncipe Aegon Targaryen tinha 13 anos, a princesa Rhaelena tinha 11, o príncipe Aemond fez 10 e o príncipe Daeron 6. Tanto Aegon quanto Rhaelena eram cavaleiros de dragão. Rhaelena agora voava em Dreamfire, a dragão fêmea, que já tinha carregado Rhaena, a noiva de preto de Maegor, o Cruel. Quando o jovem Sunfyre, de seu irmão Aegon, tinha fama de ser o dragão mais bonito a existir na Terra. Até o príncipe Daeron tinha um dragão, uma fêmea azul linda chamada Tessarion, embora ele ainda não a montasse. Só o filho do meio, o príncipe Aemon, permaneceu sem dragão. Sua graça nutria esperanças de corrigir isso e deu a entender que a corte poderia permanecer temporariamente em Pedra do Dragão, depois dos funerais. Havia uma grande quantidade de ovos de dragão embaixo de Monte Dragão, assim como vários filhotes. O príncipe Aemon poderia escolher se o rapaz for ousado o suficiente. Mesmo aos 10 anos, não faltava ousadia a Aemon Targaryen. A brincadeira do rei magoou, e ele decidiu não esperar Pedra do Dragão. O que ele ia querer com um filhote inferior, ou com uma porcaria de ovo? Ali, em Maré Alta, havia um dragão digno dele, Veigar, o dragão mais velho, mais corpulento e mais terrível do mundo. Mesmo para um filho da casa Targaryen, sempre há perigos em se aproximar de um dragão. Em particular, um dragão velho e mal-humorado, que tinha perdido recentemente seu cavaleiro. Seu pai e sua mãe nunca permitiriam que ele chegasse perto de Veigar. Aemon sabia, e menos ainda que tentasse montar nela. Assim, cuidou para que eles não soubessem e saiu da cama na aurora. Quando eles ainda estavam dormindo, desceu até o pátio externo, onde Veigar e os outros dragões eram alimentados e dormiam. O príncipe tinha esperanças de voar em Veigar em segredo, mas quando estava se aproximando do dragão, a voz de um garoto soou. Fique longe dela. A voz pertencia ao mais novo de seus meios sobrinhos, Joffrey Velaryon. Um menino de 3 anos, como sempre acordava cedo. Joffrey tinha saído da cama para ver seu jovem dragão, Tyrax. Com medo de que o menino levantasse um alarme, o príncipe Aemon gritou para que ele ficasse calado. Depois o empurrou na costa de uma pilha de bostas de dragão. Quando Joffrey começou a chorar e berrar, Aemon correu até Veigar e subiu nas costas dela.
Mais tarde, ele diria que teve tanto medo de ser pego que se esqueceu de sentir medo de morrer queimado e devorado. Podemos chamar de ousadia, podemos chamar de loucura, podemos chamar de sorte ou de vontade dos deuses ou de capricho dos dragões. Quem pode saber o que se passa na cabeça desses animais? Mas sabemos o seguinte: Veigar rugiu, se levantou, se sacudiu violentamente, arrebentou as correntes e saiu voando. E o príncipe menino Aemon Targaryen se tornou cavaleiro de dragões e voou 2 vezes em torno das torres da Maré Alta antes de descer. Mas quando pousou, os filhos de Rhaenyra o estavam esperando. Joffrey foi chamar seu irmão enquanto Aemon subia aos céus. E tanto Jace quanto Luke atenderam seu chamado. Os príncipes Velaryon eram mais novos do que Aemon. Jace tinha 6 anos, Luke tinha 5. Joffrey só tinha 3, mas eles eram 3 e se armaram com espadas de madeira no pátio de treinamento. Eles partiram para cima de Aemon com fúria. Arrancou a espada das mãos de Joffrey e quebrou na parte de trás da cabeça de Jace, fazendo cair de joelhos. Quando os garotos menores se afastaram, feridos e machucados, o príncipe começou a debochar deles, rindo e os chamando de Strong. Jace pelo menos tinha idade suficiente para entender o insulto. Ele voou para cima de Aemon outra vez, mas o garoto mais velho começou a socá-lo violentamente, até que Luke, indo salvar o irmão, puxou a adaga e cortou a cara de Aemon, arrancando seu olho direito. Quando os cavalariços enfim chegaram para separar os brigões, o príncipe estava se contorcendo no chão, berrando de dor, e Veigar também estava rugindo. Depois, o rei Viserys tentou fazer com que eles fizessem as pazes, mandando cada menino dar um pedido de desculpas para o seu rival, mas essas cortesias não tranquilizaram as mães vingativas. A rainha Alicente exigiu que um olho de Lucerys Velaryon fosse arrancado, pelo olho que ele tirou de Aemon. A princesa Rhaenyra não quis saber disso e insistiu que o príncipe Aemon devia ser interrogado rigidamente, até revelar onde ouviu os filhos dela sendo chamados de Strong. Chamá-los assim era o mesmo que dizer que eles eram bastardos, sem direito à sucessão, e que ela era culpada de traição. Ao ser pressionado pelo rei, o príncipe Aemon disse que foi seu irmão Aegon que disse que eles eram Strongs, e o príncipe Aegon disse: "Todo mundo sabe, é só olhar para eles." Nenhum olho seria arrancado, decretou Viserys. Mas se alguém, homem ou mulher ou criança, nobre, plebeu ou real, debochasse de seus netos chamando-os de Strongs, de novo, teria sua língua arrancada por pinças quentes. Sua graça ordenou que sua esposa e sua filha se beijassem e trocassem juras de amor e afeição, mas seus sorrisos falsos e palavras vazias só enganaram o rei. Quando os meninos, o príncipe Aemon disse depois que perdeu um olho e ganhou um dragão naquele dia, e achava que a troca era justa. Para evitar mais conflitos e por fim a esses boatos horríveis e calúnias baixas, o rei Viserys decretou também que a rainha Alicente e seus filhos voltariam com ele para a corte, enquanto a princesa Rhaenyra se confinou em Pedra do Dragão com os filhos. Dali em diante, Sir Eric Clegane, da Guarda Real, servia de escudo juramentado dela, enquanto o Quebra-Ossos voltaria a Harrenhal. Essas ordens não agradaram ninguém, escreveu Septão Eustace. Cogumelo não concordava. Um homem, pelo menos, ficou satisfeito com o decreto, pois Pedra do Dragão e Deriva Marca eram bem próximas uma da outra, e essa proximidade permitia que Daemon Targaryen tivesse amplas oportunidades de consolar a sobrinha, a princesa Rhaenyra, sem que o rei soubesse. Embora Viserys I fosse reinar por mais 9 anos, as sementes sangrentas da Dança dos Dragões já tinham sido plantadas. Em 120 foi o ano que começaram a brotar. Os próximos a morrer foram os Strongs mais velhos, Leonel Strong, Lorde de Harrenhal, irmão do rei. Acompanhou o filho e herdeiro Harwin em volta ao castelo grandioso e meio arruinado nas margens do lago. Logo depois da chegada deles, houve um incêndio nas torres em que estavam dormindo. Tanto o pai quanto o filho morreram, juntos com 3 vassalos e 12 criados. A causa do incêndio nunca foi determinada. Alguns classificam como um mero azar, enquanto outros resmungam que a sede do Harém Negro era amaldiçoada e só trazia mal a qualquer homem que a ocupava. Muitos desconfiavam que o fogo tinha sido gerado intencionalmente. Cogumelo sugeria que o Serpente Marinha estava por trás, como ato de vingança contra o homem que corneou seu filho. O Septão Eustace, de forma mais plausível, desconfiava do príncipe Daemon, que queria eliminar um rival pelas afeições da princesa Rhaenyra. Os outros aventaram a ideia de que Larry, o pé torto, podia ter sido responsável. Com o pai e o irmão mais velho mortos, Larry Strong se tornou senhor de Harrenhal. A possibilidade mais perturbadora foi apresentada por ninguém menos do que o grande mestre Melos, que reflete que o próprio rei podia ter dado a ordem. Se Viserys tivesse aceitado que os boatos sobre a paternidade dos filhos de Rhaenyra fosse verdade, ele podia ter desejado eliminar o homem que havia desonrado sua filha, para que ele não revelasse a paternidade bastarda dos filhos dela.
Nesse caso, a morte de Lionel Strong foi um acidente infeliz, pois a decisão de sua senhoria de acompanhar o filho na volta de Harrenhal não tinha sido prevista. Lord Strong era a mão do rei, e Viserys contava com a força e o conselho dele. Sua graça havia chegado à idade de 43 anos, e estava muito corpulento. Não tinha mais vigor de um jovem, e sofria de gota, dores nas juntas, dores nas costas e um aperto no peito, que ia e vinha e muitas vezes o deixava com o rosto vermelho e sem ar. Governar o reino era uma tarefa assustadora. O rei precisava de uma mão forte e capaz para carregar parte do fardo. Por um momento, considerou mandar chamar a princesa Rhaenyra. Quem melhor para governar com ele do que a filha que pretendia que o sucedesse no trono de ferro? Mas isso significaria trazer a princesa e os filhos de volta a Porto Real, onde mais conflitos com a rainha e seus filhos seriam inevitáveis. Ele também pensou em seu irmão, até lembrar do período que Daemon passou no pequeno conselho. O grande mestre Melos aconselhou algum homem mais novo e sugeriu vários nomes, mas sua graça escolheu familiaridade e convocou a corte Sir Otto Hightower. Sir Otto mal tinha chegado à Fortaleza Vermelha para assumir a função quando veio à corte a notícia que a princesa Rhaenyra havia se casado novamente, tornando como marido seu tio, Daemon Targaryen. A princesa tinha 23 anos, o príncipe Daemon, 39. O rei, a corte e a plebe ficaram todos enfurecidos com a notícia. A esposa de Daemon e o marido de Rhaenyra estavam mortos não havia nem meio ano. Casarem-se outra vez era insulto com as memórias deles. Sua graça declarou com raiva. O casamento foi realizado em Pedra do Dragão, de forma súbita e secreta. O septão Eustace alega que Rhaenyra sabia que o pai nunca aprovaria a união, e por isso se casou rapidamente, para garantir que ele não pudesse impedir o matrimônio. Cogumelo apresenta um motivo diferente. Ela estava grávida de novo e não queria parir um bastardo. E assim, aquele terrível ano de 120 terminou como havia começado, com uma mulher em trabalho de parto. A gravidez da princesa Rhaenyra teve resultado mais feliz do que a da senhora Laena. Com o fim do ano, ela trouxe ao mundo um filho pequeno, mas robusto, um príncipezinho pálido com olhos roxos escuros e cabelos prateados pálido. Ela o batizou de Aegon. O príncipe Daemon finalmente tinha um filho, vivo e do seu próprio sangue. E esse novo príncipe, diferente dos 3 meio-irmãos, era claramente um Targaryen. Mas em Porto Real, a rainha Alicente ficou furiosa quando soube que o bebê foi batizado de Aegon. E ouviu isso como afronta ao seu próprio filho, o que, de acordo com o testemunho de Cogumelo, foi mesmo. Por tudo que aconteceu, no ano de 122, deveria ter sido alegre para a casa Targaryen. A princesa Rhaenyra foi ao leito do parto novamente e deu ao tio Daemon um segundo filho, batizado de Viserys, em homenagem ao avô dele. A criança era menor e menos robusta do que seus meios irmãos Velaryon, mas acabou sendo uma criança precoce, embora de forma tanto nefasta. O ovo de dragão colocado no berço dele não tenha gerado um filhote. Os verdes viram isso como um mau presságio e não se omitiram de dizer. No mesmo ano, Porto Real também celebrou um casamento. Seguindo a tradição da casa Targaryen, o rei Viserys casou seu filho Aegon, mais velho, com filha Rhaelena. O noivo tinha 15 anos, um menino preguiçoso e um tanto mal-humorado, conta o septão Eustace, mas com apetites mais do que saudáveis, um glutão à mesa. Dado a entornar cerveja, vinho forte e que beliscava e passava a mão em qualquer criada que passasse perto. A noiva, sua irmã, tinha apenas 13 anos, embora mais gorducha e menos deslumbrante do que a maioria dos Targaryen. Rhaelena era uma menina agradável e feliz, e todos concordavam que ela seria ótima mãe. E foi mesmo, e rapidamente. Menos de um ano depois, em 123, a princesa de 14 anos deu à luz a gêmeos, um menino que ela chamou de Jaehaerys e uma menina que chamou de Jaehaera. O príncipe Aegon tinha herdeiros agora. Os verdes da corte proclamaram com alegria. Um ovo de dragão foi colocado no berço de cada bebê. Os 2 filhotes nasceram em pouco tempo, mas nem tudo estava bem com os novos gêmeos. Jaehaera era pequena e crescia rapidamente. Não chorava, não sorria, não fazia nada que um bebê devia fazer. Seu irmão, embora maior e mais robusto, também era menos perfeito do que esperado de um príncipe Targaryen, e exibia 6 dedos na mão esquerda e 6 dedos em cada pé. Uma esposa e filhos não controlaram os apetites carnais do príncipe Aegon mais velho. Se podemos acreditar em Cogumelo, ele teve 2 filhos bastardos no mesmo ano dos gêmeos. Um menino de uma garota cuja virgindade ele ganhou em um leilão da Rua de Seda e uma menina com uma criada da mãe. Em 127, a princesa Rhaelena deu à luz ao segundo filho, que ganhou um ovo de dragão e o nome Maelor. Os outros filhos da rainha Alicente também estavam ficando mais velhos. O príncipe Aemond, apesar da perda do olho, se tornou espadachim proficiente e perigoso sob a tutoria de Sir Criston Cole.
mas continuou sendo uma criança selvagem e obstinada, de pavio curto e implacável. Seu irmãozinho, o príncipe Daeron, era o mais popular dos filhos da rainha, tão inteligente quanto cortês e também muito bonito. Quando fez 12 anos, em 126, Daeron foi enviado à Vila Velha para trabalhar de escansão e escudeiro de Lord Hightower. Naquele mesmo ano, do outro lado da Baía da Água Negra, o serpente marinha foi acometido com uma febre repentina. Quando estava de cama, cercado de mestres, surgiu o assunto de quem deveria sucedê-lo como Senhor das Marés e mestre de Deriva Marca, caso a doença o levasse. Com os 2 filhos legítimos mortos, por lei suas terras e títulos deveriam passar para seus netos mais velhos, mas como Jace presumidamente subiria ao trono de ferro depois da mãe, a princesa Rhaenyra pediu ao seu sogro que nomeasse seu segundo filho, Lucerys. Mas Lord Corlys também tinha alguns sobrinhos, e o mais velho deles, Sir Vaemond Velaryon, protestou que a herança por direito deveria passar para ele, sobre o argumento de que o filho de Rhaenyra eram filhos bastardos de Harvey Strong. A princesa não demorou para reagir a essa acusação. Ela mandou o príncipe Daemon capturar Sir Vaemond, cortar a cabeça dele e dar a carcaça para seu dragão Syrax. Mas nem isso encerrou a questão. Os irmãos mais novos de Sir Vaemond fugiram para Porto Real com a esposa e os filhos dele, para pedir justiça e expor suas reivindicações perante o rei e a rainha. O rei Viserys estava extremamente gordo e corado, e mal tinha forças para subir os degraus até o trono de ferro. Sua graça ouviu em silêncio pétreo e mandou que removesse a língua dele de cada um. Vocês foram avisados, declarou ele quando estava sendo levados. Não quero mais ouvir essas mentiras. Então, quando estava descendo, sua graça tropeçou e esticou a mão para se segurar, e cortou a mão esquerda até o osso de uma lâmina denteada do trono. Apesar de o grande mestre Melos lavar o corte com vinho fervido e amarrar a mão com tiras de linho encharcadas de pomadas cicatrizantes, a febre veio em seguida, e muitos temeram a morte do rei. Só a chegada da princesa Rhaenyra de Pedra do Dragão mudou o rumo da situação, pois com ela foi seu curandeiro, o mestre Geralt, que agiu rapidamente e cortou 2 dedos da mão de sua graça para salvar-lhe a vida. Embora muito abalado pelos acontecimentos, o rei Viserys logo voltou à sua posição. Para comemorar sua recuperação, houve uma festa no primeiro dia de 127. A princesa e a rainha receberam ordens de comparecer com todos os filhos. Em uma demonstração de paz, cada mulher usou as cores da outra, e muitas declarações de amores foram feitas. Para o grande prazer do rei, o príncipe Daemon ergueu a taça para Sir Otto Hightower e agradeceu a ele por seus serviços leais como mão. Sir Otto, por sua vez, falou sobre a coragem do príncipe, enquanto os filhos de Alicente e os de Rhaenyra se cumprimentavam com beijos e comemoravam juntos à mesa. É o que os relatos da corte registram. Mas, no fim daquela noite, depois que o rei Viserys tinha se recolhido, pois sua graça ainda se cansava facilmente, Cogumelo nos conta que Aemond, caolho, se levantou para fazer um brinde a seus sobrinhos, Velaryon, e falou com admiração debochada sobre o cabelo castanho e olhos castanhos. E a força. Nunca conheci ninguém tão forte quanto meus doces sobrinhos. Terminou ele fazendo alusão ao sobrenome Strong. Portanto, bebemos a esses 3 meninos fortes. Ainda mais tarde, relata o Bobo, Aegon mais velho se ofendeu quando Jaehaerys chamou sua esposa Rhaelena para dançar. Palavras ríspidas foram trocadas, e os 2 príncipes poderiam ter chegado às vias de fato se não fosse a intervenção da guarda real. Se o rei Viserys foi informado desses eventos, não sabemos, mas a princesa Rhaenyra e seus filhos voltaram à Pedra do Dragão na manhã seguinte. Depois da perda dos dedos, Viserys I nunca mais se sentou no trono de ferro. A partir daí, ele baniu a sala do trono e passou a preferir a residir em seu solar, e mais tarde no quarto, cercado de mestres, septões e seu fiel Bobo Cogumelo. O único homem que ainda conseguia fazê-lo rir, diz Cogumelo. A morte visitou a corte de novo pouco tempo depois, quando o grande mestre Melos caiu uma noite subindo a escada sinuosa. A voz dele no conselho sempre foi moderada, pedindo calma e consenso quando surgiam questões entre pretos e verdes. Mas, para a consternação do rei, o falecimento do homem que ele chamava de meu amigo de confiança só serviu para provocar mais disputa entre as facções.
A princesa Rhaenyra queria que o mestre que a servia faz tempo em Pedra do Dragão tomasse o lugar de Melos. Foram as habilidades de cura dele que salvaram a vida do rei quando Viserys cortou a mão no trono, alegou ela. Mas a rainha Alicente insistia que a princesa e seu mestre haviam mutilado sua graça sem necessidade. Se eles não tivessem se metido, alegava ela, o grande mestre Melos teria salvado os dedos do rei, assim como sua vida. Ela pediu a indicação de um tal mestre Alfedor, então a serviço de Hightower. Viserys, cansado dos dois lados, não escolheu nenhum e lembrou tanto a princesa quanto a rainha que a escolha não era deles. A cidadela de Vila Velha selecionava o grande mestre, não a coroa. No devido tempo, o conclave entregou a corrente da função ao arquimestre. O rei Viserys pareceu recuperar parte do antigo vigor quando o novo mestre chegou à corte. O septão Eustace nos conta que isso foi resultado de oração. Embora a maioria acreditasse que as poções e tinturas de Oriel eram mais eficazes do que a sangria que Melos preferia. Mas essa recuperação foi breve, e a gota, as dores no peito e a falta de fôlego continuaram a perturbar o rei. No anos finais do reinado, conforme a saúde se fragilizava, Viserys deixou mais e mais o governo do reino com a mão, e o pequeno conselho. Precisamos dar uma olhada nos membros desse pequeno conselho na véspera do grande evento de 129, pois eles tiveram um papel importante em tudo que aconteceu depois. A mão do rei continuou sendo Otto Hightower, pai da rainha e tio do senhor de Vila Velha. O grande mestre era o mais novo integrante do conselho e era visto como favorecendo nem pretos nem verdes. Mas o senhor comandante da guarda real continuou sendo Sir Crystal Cole, e nele Rhaenyra tinha um inimigo amargo. O envelhecido Lord Limar Besbury era o mestre da moeda, posição que ocupava desde a época do velho rei. Os conselheiros mais jovens eram o senhor almirante e mestre dos navios, Tywin Lannister, irmão do senhor de Rochedo Casterly, e o senhor confessor e mestre dos segredos, Larys Strong, senhor de Harrenhal, Lord Jasper Wyde, mestre das leis, conhecido entre os plebeus como Barra de Ferro, completava o conselho. As atitudes irredutíveis de Lord Wyde das questões da lei foram o motivo do apelido, diz o septão Eustace. Mas Cogumelo declara que Barra de Ferro foi por causa da rigidez do membro dele, tendo sido pai de 29 filhos, com 4 esposas antes da última morrer de exaustão. Enquanto os Sete Reinos recebia o ano 129, desde a conquista de Aegon, com fogueiras, festas e bacanais, o rei Viserys I Targaryen ia ficando mais fraco. Suas dores no peito haviam se tornado tão severas que ele não conseguia mais subir um lance de escada e tinha que ser carregado pela Fortaleza Vermelha em uma cadeira. Na segunda lua do ano, sua graça havia perdido todo o apetite e governava na cama. Quando se sentia forte o suficiente para governar, na maior parte dos dias, ele preferia deixar as questões de estado com sua mão, Sir Otto Hightower. Enquanto isso, em Pedra do Dragão, a princesa Rhaenyra estava novamente esperando um bebê. Ela ficou acamada. No terceiro dia da terceira lua de 129, a princesa Rhaelena levou seus 3 filhos para visitar o rei em seus aposentos. Os gêmeos Jaehaerys e Jaehaera tinham 6 anos e seu irmão Maelor tinha 2 anos. Sua graça deu a Jaehaera um anel de pérola do próprio dedo que ela brincava e contou às crianças a história de como seu tataravô e homônio Jaehaerys voou com o dragão para o norte, até a muralha, para derrotar um grupo enorme de selvagens, gigantes e o Org. Embora as crianças já tivessem escutado a história muitas vezes, elas ouviram com atenção. Depois o rei os dispensou, alegando cansaço e um aperto no peito. Em seguida, Viserys da casa Targaryen, o primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoyneres, dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território, fechou os olhos e adormeceu. Ele nunca mais acordou. Tinha 52 anos e havia reinado por Westeros quase inteira por 26 anos. Depois, a tempestade desabou e os dragões dançaram. A partir daqui, para não haver confusão entre os 2 príncipes, vamos nos referir ao filho da rainha Alicente como Aegon mais velho e o filho da princesa Rhaenyra como Aegon mais novo.